galera! Beleza? Estamos começando mais um episódio de Ninguém é Dono da Razão. Eu, Ramon, meu brother Gil, Kainan e hoje um convidado super especial. Mais um super especial, né, cara? Todos são super especiais aqui pra nós. Todos têm um local reservado no coração. Nosso amigo tem um nome diferente, cara. Não conheço ninguém com nome igual. Uvi. O pai dele? Caramba, mas eu não. Cara, mas acho que é a única pessoa também, né? Mas ó. Pode ser, eu não conheço outro, tá? Me corrija se eu estiver errado, mas o Gil tem um grande problema de interpretação, porque eu falei, eu não conheço, mas não que não exista, né? Perdão, desculpa. Começou errado. Isso foi só pra começar bem o episódio. Considerado nosso menino dicionário, né? Esse aí. Mas vamos lá, Uvi. Bem-vindo. Valeu, obrigado. Bem-vindo aí, cara. Fique muito à vontade, vamos discutir. Lembrando, né, para quem está nos assistindo, sem script, sem perguntas combinadas, vamos ver onde vai parar a ideia do papo aí. Qual vai ser, galerinha? Bora. O Uvi faz uma breve apresentação de quem ele é para todo mundo entender. Conte-nos quem é Vai o lá, Uvi. tá contigo. Cara, meu nome é Uvi Hartloff, sobrenome pior ainda, né? Porque o próprio nome é forte, bem alemão mesmo, cara. Mas eu trabalho com, só fazer uma apresentação, eu trabalho com o mercado imobiliário há 12 anos, né? E hoje a gente já montou uma empresa, a Zelt, sempre com muitos desafios. Eu acho que é interessante a gente compartilhar isso, até com vocês aqui também. Pô, você trabalha no mercado imobiliário há 12 anos, 12 começou com 6, porque é um rapaz jovem. Caraca, não, 6. Olha a cara dele, cara. Não tem Cara, desde sempre bateu a paixão pelo mercado imobiliário, né? E, cara, o legal da troca de experiência, até antes de começar a gravação aqui, já deu pra ver que é interessante a gente falar um pouco sobre cada um sobre o seu mercado e tudo mais. O Kainan talvez vai conversar um pouco agora. Mas é legal essa troca de experiência porque, inclusive pelo podcast que vocês estão fazendo aqui com Ninguém é Dono da Razão, que eu tenho acompanhado também, é um trabalho massa pra caramba, com conteúdos relevantes, porque eu gostaria de ter tido alguns toques lá atrás, cara, que ninguém me deu. Às vezes a gente aprende dando cara ao tapa, etc. E por isso que eu acho que essa troca de experiência é bem massa, né? E massa, até como pegando o próprio gancho do nome do podcast, cara, tipo assim, é algo que não tem certo ou errado, entendeu? Perfeito. A gente traz várias pessoas de vários segmentos, de vários temas, de várias opiniões diferentes, porque, cara, é jogar ideia na mesa, trocar ideia e conversar, entendeu? Então, assim, não tem certo ou errado, né? Vamos trocar ideia, fluir, onde é que vai dar. A ideia do nome mesmo é sugerir justo isso, né, cara? Não tem... O podcast nasceu porque a gente começou com aquela assim, ó. Pô, tu não precisa ser o Steve Jobs para passar uma mensagem. Perfeito. Para falar alguma coisa legal, isso né? É legal. Tudo bem, não desmerecendo, não que os caras não sejam uma baita referência, Steve Jobs, Jorge Paulo Lemann, enfim. Mas o problema hoje é que tem tantas pessoas que têm coisas boas para falar, só que o cara tem medo de se expor porque eu não sou uma grande referência, né? Cara, não tem nada a ver, às vezes é o pequeno que ajuda o pequeno. É isso aí. Que são as mesmas dores que tu sente, perfeito, né? Você pega cara. o Steve Jobs, cara, as dores dele eram outras, né, cara? E justamente, né, cara? E muitas vezes o pessoal já tá meio cansado do cara que já é a big referência e tal. Pô, eu quero tentar conhecer alguém mais comum, mais parecido comigo, né? No estágio que eu tô. O Lema já zerou o game. Já soprou umas 5, 4 figas. Mas aí, né? vamos lá, vamos trazer pro... Manda bala, Gil. Vamos focar na nossa figura ilustre de hoje. Centro. Sim. Bora. É o meu papel aqui, né? Centrar a conversa. Tu falou que... o cara começa a vir. Tu falou que tu trabalha na Zelt Imóveis, né? Como começou a Zelt, cara? Conta pra nós, assim. Conta um pouquinho da história. Bom, como eu comentei, a gente já trabalha com isso há 12 anos. E eu trabalhava numa imobiliária e chegou um determinado momento que eu tinha ideias diferentes. Que eu percebi que eu não ia conseguir colocar em prática se eu fosse trabalhando ali. Porque eu tentava trazer as ideias... E não é nenhuma crítica à gestão, mas é que às vezes tu tem visão diferente. É a cultura do local. É a cultura do negócio. Aí tu tenta trazer, e quando não vai, tu pensa, pô, bicho, acho que não adianta ficar aqui só reclamando, né, cara? Acho que eu tenho que ir atrás do meu espaço. E algo que me facilitou muito para abrir a Zelt, não vou nem chamar de facilitou, mas uma coisa assim, é que como eu disse, eu não tinha uma mentoria, mas eu consegui sócios, cara, que foram sensacionais para me ajudar nessa trajetória, né? Então, que eu tenho até hoje eles, que nós somos em 3 sócios, eu, o Júlio e a Marilena, eles são bem mais velhos que eu, inclusive, eles têm 65
E também já eram do ramo imobiliário ou não? A gente se conheceu lá naquela imobiliária. Massa, cara. Então, não temos grau de parentesco, isso que é o mais legal. E quando a gente se viu e a gente se aproximou por valores, princípios, família, questão de como tratar o dinheiro com respeito, organização financeira, etc. Porque isso numa sociedade, tu sabe, é um casamento. É um casamento, com certeza. Casamento. Então, assim, se tu não tem as coisas bem transparentes, bem definidas, isso vira um estresse, né? E quando a gente viu que a gente tinha essa diferença de idade, cara, e que sabia que minha vontade de crescer, conhecimento de tecnologia, marketing, etc., com um know-how e a experiência que eles tinham, a gente entendeu que se a gente soubesse respeitar as diferenças um do outro, cara, ia ser uma receita de sucesso. E construímos, fomos atrás, e o mais interessante foi que a gente abriu a imobiliária em 2016. E, cara, 2016, assim, foi literalmente o pior ano do mercado imobiliário. Foi a maior crise do mercado imobiliário. Foi terrível, sabe? E esse foi o meu primeiro aprendizado de todos, cara, para empreender. Porque dá um gelo, dá um frio na espinha, né? Tu sair do teu comodismo e tal, vamos empreender, não sei o quê. Cara, e o primeiro aprendizado foi, não existe um momento certo. Às vezes a gente fica a vida inteira para qualquer coisa, né? Pra vida inteira tu fica esperando assim, não, mas agora não é o momento. Não, vou esperar para ano que vem, porque ano que vem talvez as coisas vão melhorar, tal, não é o momento certo, tal. Cara, e daí em 2016 era o pior momento, cara. Todas as pessoas que a gente conversou, todas, nos aconselharam a não fazer isso. E dizer, bicho, veja bem, porra, pior crise, tu vai abrir uma imobiliária. Isso era mais interno? Uma crise mais interna? Brasil? Não, cara, era nível mundial já. Mas no Brasil estava muito forte, em Blumenau a gente sentiu na pele também com muita força, né, cara? Então, apoio literalmente zero de todo mundo, cara. Acho que tinha muito mais gente dizendo que não ia dar certo, contra, metendo lenha, dizendo que não é o momento. Acho que isso é o normal. É o normal, né, cara? Só que daí eu vi assim, cara, a gente se lascou no primeiro ano, né? Tipo, pagando pra trabalhar mesmo. Como acho que não existe história de empreendedor que começa do zero que seja diferente, né, cara? Não é uma exclusividade ali da zero, né? Isso é uma coisa muito, muito forte. Mas, cara, não tem momento certo. E isso eu trouxe como insight pra minha vida, pra tudo, na verdade, né? Não só pra empreender, mas pra tudo, cara. Às vezes começar exercício físico, começar um hábito, etc. Nunca tem momento certo, né? Então, cara, a Zelt hoje tem quase seus 6 anos de idade, a gente cresceu bastante. Fomos para a área de locação, que a gente não trabalhava, e hoje é um mercado muito promissor. Então, a nível Brasil e Blumenau é bem interessante. E o legal do mercado imobiliário de Blumenau é que ele é bem, agora falando de imobiliárias, não de construtoras, né? Mas ele é bem concorrido de maneira saudável, assim, cara. As soluções que as imobiliárias encontram, elas são muito criativas, cara, o marketing está cada vez melhor, e isso é interessante, porque quem sai ganhando é sempre o cliente, no final das contas. Né? Eu ia fazer uma pergunta justamente nesse nicho, nesse foco, assim, de como é que é Blumenau nessa questão imobiliária, assim. Não só na questão das imobiliárias em si, porque bem como tu falou, tem uma quantidade significativa até de imobiliárias em Blumenau, cara, e não para de crescer. Assim, tu vai olhar Blumenau, padaria, farmácia, imobiliária, brother, né? Só perde pra litoral, né? Só perde pra litoral. Se for meia praia ali, tem uma do lado da outra. Itapema, meia praia é bizarro, cara. Tipo, bizarro. É um troço absurdo, cara. Mas é que a galera trata a região de Balneário e também, enfim, como o mercado dos sonhos, né, cara? O corretor vende um imóvel de alguns milhões e mete uma grana, mas como se fosse assim fácil, né? Como se fosse toda semana o cara vende um imóvel, então, porra. E o discurso quase que é esse. O discurso quase que é esse, Mas, tipo, como é que é esse cenário em Blumenau, cara? A questão imobiliária em Blumenau. Cara, em Blumenau, assim, quando a gente, pode até soar um pouco prepotente, mas não é, sincero. Quando a gente abriu a Zelt, a gente fez um marketing que ninguém tinha em Blumenau, falando um pouco de estrutura da empresa, né? Então a gente tinha fotos animais, marketing animal, e, cara, a tecnologia avança e vai facilitando a maneira como tu age com isso, como tu faz captação de imagens, como tu edita, etc. E hoje é legal ver que tem um mercado imobiliário, ele é bem equalizado, assim, tem muitas imobiliárias boas em Blumenau, muito mesmo, né? E isso é interessante. Mas o mercado imobiliário em si, falando de consumo agora, ele é estável em Blumenau, né? Litoral, cara, é um boom gigantesco que tem lá, realmente se consome muito imóvel, porque tu atende um público muito maior do que aqui, né? Tu atende gente do Brasil inteiro, literalmente, principalmente no litoral catarinense, porque é um dos mais bonitos do Brasil, né? Então, e para Blumenau é uma demanda crescente, mas ela é uma demanda linear, né? Por exemplo, assim, existem novas empresas vindo para cá, abrindo vagas de emprego como a Philips, principalmente na área de tecnologia, e isso obviamente gera demanda, gera pessoas vindo para cá. Mas é uma demanda linear, não é algo que vai uma explosão, um boom de valorização, né? E isso traz
um pouco de mudança de comportamento também das pessoas que, cara, a maioria das pessoas hoje está procurando alugar imóveis, é interessante. Existe essa mudança de cultura, né? As pessoas há alguns anos atrás tinham a cultura da aquisição do imóvel. Então hoje eu acho que o aluguel, a locação, eu acho que ela voltou muito forte, né, cara? Ela voltou muito forte, eu vou dizer assim, até uma visão que a gente percebe agora na prática, né? Antigamente tinha um discurso assim, claro, o brasileiro tem muito do ter o bem, o patrimônio, etc. Isso é antigo, né? E hoje está se desconstruindo essa visão. A nível mundial as pessoas não querem, a gente cansa de ver, né, notícias que os jovens, as novas gerações não querem mais ter patrimônio, eles querem ter experiências, eles querem alugar, etc. Mas há pouco tempo atrás tinha um discurso assim, ó, cara, se tu vender o teu imóvel e aplicar o dinheiro, ou ao invés de tu comprar um imóvel e entrar no financiamento, tu faz uma aplicação, vive de aluguel e o valor que tu guarda da aplicação depois gera uma renda que tu paga o próprio aluguel. E essa geração, sei lá, dos últimos 10 anos entrou muito nessa noia, cara, só que eles entraram de uma maneira errada na visão que a gente tem agora acompanhando os clientes. Porque os jovens, eles não estão juntando grana fazendo essa operação, eles simplesmente estão alugando e torrando o resto. Exato. Né? Porque querendo ou não, cara, tu compra um imóvel... O discurso só é bonito, né? Exato. Não, eu moro de aluguel, mas eu junto uma grana para aplicação, eu faço, né, eu invisto na bolsa, etc. Cara, mentiroso. Tá torrando teu Fiz dinheiro. o curso do cara lá que ensinou a fazer isso. E o resto tem criptomoeda. Tá pagando o aluguel e derretendo o resto do dinheiro, né, E cara? derretendo o resto do dinheiro. Aí tu pensa assim, pô, eventualmente... tu não é eterno, né, cara? Vai ter teus 60, 70, sei lá, 80 anos de idade. Cara, e querendo ou não, tu comprar o teu imóvel é um patrimônio que tu acaba, né, juntando para ti mesmo. Só que o que eu quero dizer é que essa mudança comportamental das pessoas, ela está muito grande no sentido de alugar por alugar mesmo. As pessoas acham que internalizaram essa concepção de que não querem ter o bem, mas não é para aplicar. Acho que virou hábito já. Eu quero alugar realmente porque eu não quero ter um ponto fixo, muita gente de home office, muita gente trabalhando em qualquer lugar do planeta, eles simplesmente não querem ter raízes, cara. Mas isso, tu comentou home office, tal, essa mudança cultural, para mim, ela vinha caminhando a passos lentos nos últimos anos, mas a pandemia deu uma acelerada gigantesca nesse processo. Tu acha que isso teve alguma influência também nessa cultura da locação, do aluguel? Eu acho que assim, assim como a cultura do home office ele já estava se desenhando e a pandemia catalisou esse passo, eu acho que a cultura do aluguel ele também estava se desenhando para acontecer isso e a pandemia acelerou. Né? Então é um hábito que eu acredito que não volta mais. Cara, trazendo em números, por exemplo, né? Ali na imobiliária, há pouco tempo atrás, cara, falava assim, poxa, alugar um imóvel de R$2.000, vamos supor, R$1.500, R$2.000, cara, quem é o louco que vai pagar R$2.000? Era absurdo já, né? Pô, eu vou pagar uma parcela de uma AP, né? Vou comprar um imóvel, né? O que eu vou gastar dinheiro com isso? E, cara, se hoje entra na imobiliária um imóvel bem imobiliado, cara, com um aluguel de R$7.000, por exemplo, ele não dura um dia. Ele aluga imediatamente. Existe uma demanda muito grande por gente com poder aquisitivo bem alto, querendo alugar ao invés de comprar e não tem oferta para esse público. Então existe um nicho de crescimento muito grande, principalmente em Blumenau, principalmente na locação. E para quem é investidor isso é ótimo, né, cara? Exato, para quem é investidor é interessante, exatamente. É bem interessante, né? É que também aumentou muito o preço dos imóveis novos, né, cara? A gente estava fazendo uma comparação agora. A minha irmã tá olhando até um apartamento. Cara, e aí eu comecei a dar ideias para ela da época que a gente comprou o nosso, 2016, 2015 ou 2016. Beleza, cá entre nós, não é um absurdo de tempo. Sim. Não. Só que dobrou os preços. Dobrou, mas assim... Ela veio falar, tal, não sei o que tá custando tanto. Eu falei, pô, não acredito, cara. E é verdade, né? Então, talvez esse preço do aluguel também se reflita ter aumentado por conta do preço do imóvel novo. Também tá um absurdo, né, cara? Também dobrou, né? Justamente. É que a nível nacional, o insumo... Agora falando um pouco de pandemia também, né? Os insumos para a construção civil, assim como para tudo, né? Para aparelhos eletrônicos, produção de carros, etc. Ele subiu demais. Demais. O que aconteceu? Antigamente era um baita negócio tu comprar imóvel na planta, né? Era muito mais barato. Pô, tu compra na planta, paga metade do preço. Pô, uma galera lá em 2016 lucrando 60%, 70% em um ano. Pô, nenhum outro investimento desse tipo de valorização. Né? Isso obviamente não era saudável, né? Uma hora isso ia acabar. Só que falando de atualmente, o insumo cresceu tanto, ele subiu tanto, que para vender para o construtor na ponta, botar um preço que seja lucrativo para ele, ele precisa repassar essa valorização, que hoje é indexada pelo CUB ou pelo próprio INCC.
E isso, cara, trouxe uma supervalorização dos imóveis na planta, mas não por ganância de consultor, mas porque ficou muito caro. Eu imaginei. Ficou mais caro para os caras construírem Eu também. ouvi falar que tinha esse aumento. Mas eu só quis trazer assim, um efeito de comparação mesmo, porque que nem tu falou, né? Poxa, há 5 anos atrás, tu falar de um aluguel de 1.500 era um absurdo, era muito caro. Hoje em dia tu fala de um de 2.500, tá de boa, vamos embora. É isso. Mas é porque também o preço do imóvel novo tá mais alto, né, cara? Vinculado à situação de pandemia, tu pega o IGPM dos últimos 12 meses, que é o indexador de aluguéis, né? O IGPM. Explodiu, né? 37%. Porra, então tu vê, cara, o cara que tem um contrato assinando agora, 37% de reajuste. Ok, geralmente é negociável, né, cara? Mas, porra, 99% dos casos. 99% dos casos é negociável. Todo mundo senta na Mas mesa. se tu for seguir o que está em contrato, é 37% de reajuste. Não tem choro, cara. E não Se tem for choro. no contrato, né? Se for no contrato, exato. Então, porra, cara, tu pega. Claro, isso aí foi muito impactado justamente por esse ponto que tu colocou. Na minha visão, posso estar errado. Mas é a questão de pandemia, aumento dos insumos, enfim. E a situação econômica toda que vive, não só o Brasil, o mundo. Sim. Entende? Não é o mundo, não é Brasil. Porque se fala, inflação no Brasil, batendo casa de 10%, parará. Mas, cara, é mundial isso. Os Estados Unidos também está batendo recorde de inflação. Claro que são números diferentes do nosso. A maioria dos países da Europa também. A maioria dos países da Europa. Pô, eu li uma matéria esses tempos, ou eu vi alguma coisa que depois da pandemia, a cada $4 impressos pelo Fed, um foi impresso de 2020 para frente. Ou seja, só, 25% da moeda americana foi impressa da pandemia para frente. Isso faz o quê? Isso gera inflação. Porque na minha visão, a inflação não é o aumento dos preços. A inflação é a perda do poder de compra da moeda. Perfeito. E o que isso é? Mas isso não vai dar nada no Brasil. Não, é só uma marolinha. Nada. Né? Aquele. Marolinha é boa, bem lembrado. Lembra essa história? É a história de oferta e demanda. Quanto mais dinheiro no mercado, Perfeito. menos poder de compra ele tem, mais caros se tornam os bens, cara. Quanto mais impressão de dinheiro tiver, maior vai ser a inflação. E aqui, inclusive, para piorar no Brasil, foi feita a redução considerável da Selic para estimular consumo, reanimar a economia, etc. E isso fez com que Porque assim, ó, vamos lá, a inflação estourou, né? que é totalmente incabível a gente trabalhar com uma Selic de 2,5, 2,75, é fora da realidade do Brasil. Pô, a gente tá com uma Selic agora que todo mundo tá falando, meu, o Selic tá em 10,75. Cara, não é o fim do mundo. A gente 2016 era 14? A gente né? pouco tempo atrás teve 14 alguma coisa, em 2016. Então, Essa assim, é a referência, né? Tomara, né, que são os instrumentos de política monetária para conter a inflação. Exatamente. Pô, mas a gente saiu de um papo de imóvel para política monetária. Não, né? mas sim, Mas tem- Mas é que, é que Mas faz foi sentido direto, no negócio, é. né? Mas é isso que funciona, entende? Então, tipo assim, uma Selic saudável, se tu olhar as projeções de Banco Central, Boletim Focus, enfim, pro ano que vem, cara, ela vai girar na casa de 10 a 11. Não entendam que vai voltar para casa de 5, 4. Esse é o normal, né? Esse é o normal. Exatamente. Exato. Gostoso pra tirar o dinheiro da bolsa, né? Cara, vamos lá. Pra galera que pagou o curso, galera que pagou o curso, fez e botou na bolsa, quer dizer, nessa derretida que a bolsa já deu, já tchau, né? Um abraço pra uma galera Se ali. não me falha a memória, de novo, eu vi alguma coisa que em 2021 o índice Bovespa fechou com 12% de queda. 2021. Eu posso estar errado, tá? Mas eu lembro de alguma coisa assim. Geralmente eu não tô. Não, geralmente tu sempre tá certo. O índice Bovespa fechou acho que 12%. Mas ela caiu mais, ela chegou a cair mais. Mas o Assim, índice mas no Bovespa, geral, sim. Na média, no Sim, ano, não. ele fechou É em isso aí. 12% de queda. E aí tu tens uma renda variável com uma queda de 12% e uma renda fixa te pagando 10 ao ano. Não, tá louco. Pois é. Tu vai Se tu conseguir uma Mas tem um aplicaçãozinha, ano, né? Claro. beleza, O histórico da bolsa. Mas tu, isso, Sim. mas tu conseguir uma aplicaçãozinha que vai te dar 100% do CDI, que não é muito difícil. Tu tá rendendo hoje 10,25 ao ano. Pra que tu vai te incomodar Tem com renda cooperativa que dá variável, isso, cara. Tem cooperativa que dá isso. Ouve, eu tenho um conhecido em São Paulo, que ele mora lá, e ele quer vir pra Blumenau só pra fazer um teste pra alocar um imóvel aqui. Tem muito disso, Sei que tu cara. falou que ele ia querer vir ser corretor. Não, né, cara? Ele quer vir pra Blumenau, quer ser corretor. Não, cara. Mas existe esse tipo de pessoa que vem aqui, tipo, aluga um imóvel pra fazer um teste na cidade, depois debanda, Mas ou teste já do pega quê, cara? outro. Teste de ficar, tipo, na cidade. Aí pra ele quer conhecer a vir morar, cidade. ele quer vir morar. Ele quer vir morar pra fazer Tá. um teste na cidade, né? Entendi. E depois vaza e tal. Mas até para entender um pouco mais a fundo, mas a locação não resolveria esse problema? Não, então, ele quer alocar um imóvel pra testar, pra saber como é morar aqui em Blumenau, pra ver se ele gosta da cidade. Se ele não gostar, ele vai voltar pra São Paulo. Existe muito disso? Cara, Existe essa demanda? O que acontece é o seguinte, a locação de forma geral ela é regida pela lei do inquilinato. E ele é meio quadrado, porque é uma lei muito antiga. Então ela tem algumas regras assim, que o contrato tem que ter 30 meses de
de duração e coisas assim. E se tu sai antes de 30 meses, tu tem que pagar uma multa contratual. Isso. O que, na minha opinião, é um absurdo, né? É loucura, né? Assim, Geralmente cara, cobram 1 ou 2 aluguéis, acho que é, né? Sei lá quanto são que é. 3 aluguéis proporcionais ao tempo que falta Tá. para esse tipo de Isso. contrato, né? Mas eu concordo que eu acho isso um absurdo. Eu acho que, pô, o cara tá morando em 3, 4 meses e fala, pô, não me adaptei. Né? Mas não, tem que pagar uma multa. Mas multa por quê, cara? Mas como tu comentou, existe o bom senso entre locatário e locadora. Tipo, Nesse caso não. é pouco. não Nesse tem, caso é contratão pouco. mesmo. Mas Existe o bom senso pra mim. Meio que assim. Nesse caso é pouco, tá? Mas o que acontece, assim, ó, eu vou dizer agora de tendências que acontecem, por exemplo, em São Paulo. Ele deve estar habituado com isso lá. Algumas imobiliárias estão tratando com um sistema meio que misto, que fica entre Airbnb, que tu aluga por diária, Perfeito. né? E a alocação mensal, a tradicional. Então eles fizeram um sistema, tem uma imobiliária lá que se chama House, que é muito massa, cara, que é uma solução Conheço. da Vitacom. Sim, já vi. Pô, se é rentável, se funciona na prática ou não, eu não sei dizer, mas a solução é ideal. Que eles dizem que eles alugam um imóvel por assinatura. Então, por exemplo, gostei desse imóvel aqui, que teu, né, teu É um conhecido meu, teu, aham. né? Cara, gostei desse imóvel aqui. Aí tu escolhe o tempo que tu quer alugar. Ah, cara, um dia, um final de semana, uma semana, um mês, um ano. Tu escolhe, é totalmente aberto e sem pagamento de multa. É claro que quando tu aplica isso numa megalópole como São Paulo, tu tem um volume de proprietários Com certeza, dispostos gigante. a aceitar esse tipo de coisa, né? Agora, quando tu uma cidade como Blumenau, que ela é muito, além de tudo, ela é muito tradicional, fica um pouco mais difícil. Né? Manda teu amigo comprar uma barraca, fica um mês aí, tá tudo certo. Lá no Spitzkopf. Não, cara. Boa, É boa. justamente por isso, né? Porque hoje, se tu for pegar um mês no Airbnb, tu se explode ali, né? Tu vai deixar Mas a eu acho que é parcela uma de uma tendência, casa. tá? Tá? Mas daí o único problema nesse caso aí é essa multa, né, que existe nos contratos, porque o mais certo mesmo é o aluguel, né? Não, o aluguel justamente essa é a serve pra pergunta, isso, né? né? Mas vamos supor, né? Em 3 meses, cara, não me adaptei, né? Aham. Não quero. Pô, vai ter que pagar uma multa. Mais 3 meses, vamos dizer. E a questão de construção civil em Blumenau? Ela impacta diretamente o ramo imobiliário? Óbvio, né? Sim, com Quem certeza. vende os imóveis são os imobiliários. Sim. É um mercado aquecido? Porque eu lembro que sinto, não sei, pelo meu feeling, parece que já foi mais. Sim. É que assim, existe um desestímulo das construtoras venderem aqui, porque é até interessante o que eu vou falar, porque todo mundo considera o imóvel investimento caro, e subindo de preço, né? Quem o Ramon falou, e é indiscutível isso. Só que, cara, no Brasil, entre cidades com mais de 150 mil habitantes, Blumenau atualmente é a cidade com o segundo preço por metro quadrado mais barato do Brasil. Para cidades, né, com habitantes acima de 150 mil habitantes, né? Não para pequenas vilas, etc. Né? Então, e todo mundo reclamando de preço. Então o construtor, quando ele vai comprar um terreno para fazer uma obra e entregar, cara, ele compra terrenos caríssimos, que os preços aqui em Blumenau são exorbitantes nos terrenos bons e bem localizados, porque a topografia não ajuda, né? Ou é Exato. rio, ou É. é O morro. relevo é ruim, né? Verdade. Exato. Então o que todo mundo quer? Mas Um aqui terreno tem no centro. cultura da permuta? Existe a cultura da permuta, mas os vendedores de imóveis eles estão um pouco mais resistentes a isso. Eles estão botando a regra. Quero 20 apartamentos. Não, ou Fora quero só da dinheiro. realidade, né? Quero só dinheiro. Ah, tá, entendi. É O pior terreno ainda. vale 3 milhões, o cara fala, quero 6. Nossa. Se não quiser, deixa ali também. Então, isso trava. Pior que parece Isso cultura trava, daqui mesmo. né? Trava Trava, cara. Aham. E porque a maioria desses terrenos que são muito bons e bem localizados, eles são normalmente herança, né? Então, normalmente tem uma senhorinha... Cara, essa história até é maldosa, mas é verdade. Cara, tem uma senhorinha de 98 anos morando no terreno. Um monte de terreno assim, tá? E aí a gente aborda para vender e fala assim, não, só o dia que a minha avó morrer. Daí a gente vende. Então, Que louco, né? tem gente esperando isso acontecer para poder negociar. Aí o que acontece? Ele precisa replicar esse Mata preço... a mulher daí, não. Não. Acho que não, né? Tu Não sei. imagina, cara? Ah, tem uma galinha de macumba lá, certeza, cara. E aí o que acontece, cara? Isso desestimula as consultoras. Por isso que tá todo mundo indo pro litoral. Às Pois vezes, é essa analogia que eu ia fazer, cara. Tu vê assim, ok, a gente circulando por Blumenau, tu vê um ou outro prédio Sim. sendo construído, enfim. Mas, cara, tu vai pro litoral, é um troço absurdo, cara. É um absurdo, é uma um loucura. absurdo. Porra, Itapema, cara, toda semana que tu vai pra lá tá saindo um prédio novo em algum lugar, cara. Logo eles vão começar o segundo andar, né? Um prédio em cima do outro. Pode fazer, não tem, Cara, é louco, né, cara? absurdo, Louco. É absurdo. não, lá eles chegam ao ponto de comprar, por exemplo, assim, como não tem mais terreno, no caso de Balneário Camboriú, comprar apartamento por apartamento. Eu vi, cara. E demolir, né? Entendeu? Cara, pensa nisso. Quanto. Cara, que loucura. o tamanho dessa Mas eu operação. vi- eu Tu viu? Em vi- Balneário tinha um com a máquina em cima do prédio. Começou demolindo por cima. Mas, do prédio. cara, eu vi uma Caraca, situação dessa em sério? Itapema, Não cheguei a ver isso aí. tinha um Não foi prédiozinho, só tinha um prédiozinho pequenininho no calçadão Sim. ali, enfim.
Cara, um fim de semana a gente foi pra lá, tava lá o prédio e tal. Não tinha mais nada. Daqui a pouco, sei lá, a gente ficou uns 20, 30 dias sem ir pro lado, fomos dar uma volta lá, fomos dar uma caminhada no calçadão. Cara, o prédiozinho já moído na máquina em cima. Eu falei, cara, os caras estão comprando prédios menores pra fazer os prédios maiores. Ou como tu falou, ou compra apartamento por apartamento, ou negocia. Pô, eu vou te dizer, daí tem gente esperta, conheço um monte, que olha assim, ó, vê quando uma consultora forte, sei lá, Embraer, FG, qualquer uma dessas grandonas, começa a comprar apartamento por apartamento, ele se liga. O que ele faz? Vai lá e compra uma vaga de garagem. Né? Ele paga 100 mil na vaga. Aí ele quer 500 depois na vaga de garagem. Porque sem comprar a vaga do cara, entendeu? Pô, virou um negócio, né? Claro que sim. Os espertos, né? O cara que tiver antenado. Tá errado, cara. Não tá? Não tá errado, né? Negócio, né? Negócio, O cara negócio, compra, né? Não tem gente que compra apartamento na planta e vende mais caro? A gente tem uma casa lá em Porto Belo, em Perequê. Sim. Que ali agora tá bombando também as construtoras, Bombando, né? cara. Migraram tudo pra ali. Aham. E aí a gente permutou o terreno lá também, com a maior construtora que tem em Porto Belo lá. Teve cara, durante os últimos anos assim, ó, apareceu muita gente falando sobre permuta e não sei o que, e eu tenho 30 milhões pra levantar um prédio, tal. E aí a gente sempre conversou e falou, não, cara, vamos esperar a hora certa, com a construtora certa, né, pra ter confiança também e tal, mas em resumo, foi muito uma parada assim de negociação, porque os caras pegaram 4 terrenos juntos, é uma esquina, né? E aí fica próximo do mar e tal. Pegaram os 3 terrenos que fica numa rua da frente, só que o nosso faz fundo com todos esses 3. E aí, pra dar uma profundidade boa na obra, precisava do nosso, Tem o entendeu? momento certo de vender também. Sim, daí os caras vieram fazer uma proposta ofertando tipo um apartamento só pra nós, nesse aqui. Poxa Sim. vida. Não, um apartamento. Baita negócio, né? Já era legal, né, cara? Mas enfim, a gente ainda foi o que melhor negociou. Olha que legal. O que ganhou mais unidades na negociação, porque precisava em si desse terreno, né? É tipo isso aí da vaga de garagem. O cara pode não se ligar. Se tu fosse no desespero, tu olha, pô, melhor construtor, os caras, né, tem um alto padrão. Não, pô, vai, se abraça num imóvel aí que é legal. Mas, cara, tem que estar antenado. É a oportunidade, né? Tu comprou aquilo, ficou 10, 15 anos na mão com o imóvel. Tem que aproveitar, né, cara, a valorização dele. Mas a cultura de litoral é justamente essa, é muito permuta, né? Muito. Tu não vê, e como tu falou, eu não sei, não é o meu mundo, mas como tu disse, às vezes não se vê muito isso aqui em Blumenau, né, cara? Isso trava, entende? Isso trava, Isso exato, trava, cara. Exato. Então, respondendo a tua pergunta, de fato diminuíram os lançamentos do Blumenau, só que eles estão vindo muito mais refinados. Quando eu falo refinados, eu não estou falando de alto padrão, eu estou falando assim, que até aquele empreendimento que era Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, hoje ele está bem mais caprichado. Isso eu vejo com bons olhos, né? O acabamento do imóvel. Ele fica muito melhor, cuidado com a arquitetura, com a área de lazer. Isso é um ponto positivo, E, cara. É pô, bom pra pra caramba. caramba, tá? Positivo. Então, assim, quem quer ficar em Blumenau, ele tem que se atentar a esse tipo de coisa, não importa o padrão. Então, o que acontece? Blumenau, ele estava se tornando uma cidade, cara, com prédios relativamente feios. Pô, tudo igual. Quadradão. Padrão, né? De qualquer jeito. Agora, pode ver, os lançamentos estão vindo cada vez malucos. Então, agora tá vindo prédios que tem só apartamento duplex, com pé direito duplo, lofts, com piscina na cobertura. Então tá sendo um momento disruptivo. Eu pra mim, assim, o prédio hoje que mais me chama a atenção, o edifício é o... Tá na Beira Rio, na Ponta Aguda. Isso. Aquele espelhado. Não pode fazer propaganda, não pode fazer propaganda. Vou falar o nome. Aquele Aquele prédio. prédio. Se começar a ter um padrão de edifício desse... É na todo cidade, espelhado, ele é bonito, né? Isso, ele é Não, mas bonito. até falando, né? Ele é Pode todo falar. residencial? Esse 100% prédio? residencial. mas aí eu te digo... Caraca. Não, animal. Um condomínio daquele, tu valoriza pra caramba a região, entende? Então, vamos lá, as construtoras têm que ter o terreno local, no local certo, que vale a pena fazer um imóvel daquele. Mas, pô, hoje ele é o mais alto da cidade, hoje, né? Hoje ele compete, sempre tem uma rixa, cada vez falam um prédio diferente, né? Entre dois. É esse e aquele na Antônio da Veiga. Antônio da Veiga Veiga. ali. Tá, entendi. Show. Então ali, né? Não, Essa e... questão de... Só queria perguntar, eu até ia falar, né? A gente brincou de não fazer propaganda, mas eu vou falar o nome de uma aqui. Quem tu falou de inovação e tal. Pra mim, assim, cara, um dos primeiros que eu vi trazer esse design diferente pro Blumenau foi a tal da Vasselay, aquela construtora, que prédio preto. Jogar a área de lazer na cobertura. Isso, rooftop, eu vejo... Automatizado, Tu anda muito com eles, né? Vocês vendem muito a pele deles, vende acho. bastante, Eu vi bastante tu fazer material. Então, assim, quando tu falou de inovação e tal, foi a primeira que eu lembrei, cara. Porque eu sempre achei... Legal, esse insight, esse feedback, aliás, legal. Eu sempre achei bem essa mesmo, cara. Quadradão, nós não tínhamos prédios estilosos, né? E aí tu pega o primeiro lá, o cara, pô, lança um prédio preto. Aquele preto deles eu acho animal. Cara, Outro que tem uns quadrados lá nas janelas, umas paradas Você não diferentes, vê o cara. lançamento Vasselay que é ele diferente, tem cara. pro próximo mês agora, cara. Que esse de duplex que eu falei, pé duplo, é esse que ele vai lançar. Que massa, que massa. Mas assim, Porra, animal. outra coisa também, talvez o mercado seja...
Blumenau não é um local que tem muitas construtoras, né, cara? Tem uma meia dúzia de construtoras que constrói prédio em Blumenau, né? Cara, tem muito consultor. É que assim, existe um nicho de mercado que é a construção de casas geminadas. Ah, tá. Pô, isso daí tem. Tá Muita louco. gente. E ainda vende isso? Milhares. Vende Vende bastante, muito? Vende bastante. Tá, mas já deve estar no seu... Mais ou menos. É que as pessoas estão procurando muito casa hoje em dia, inclusive na locação também, tanto venda quanto. E é interessante, cara, que nesse momento, por exemplo, falando de casa geminada, ou de casa de forma geral, quem está comprando é o altíssimo padrão. Não é o médio baixo renda. Continua comprando, mas quem está nem aí para alta da Selic e quer comprar, quer fazer upgrade é o alto padrão. Então casas, mesmo que geminada, porque hoje em dia em Blumenau a gente já fala em casa geminada custando R$1 milhão. Caramba. De alto padrão, né? Com piscina e tal. Mas, pô, é inimaginável isso há pouco tempo atrás. Né? E para construtoras é que assim, as pessoas conhecem poucas construtoras em Blumenau. Eu me incluo nesse grupo, então. Eu conheço poucas. Por isso que pra mim, Antes de trabalhar com o mercado imobiliário, eu também não conhecia nenhuma, né? Então hoje fala-se. Quais são. Tem uma brincadeira, quais vocês lembram aí de cabeça, se for pra falar? Vamos lá, vamos falar nomes. Tá? Nomes, tem que falar nomes. Torresani, Speranzini, Setor, era Nova Trento, agora é Ambrosia. Novo Rumo, que é aqui Se perto. dividiu em 3, né? Stein entra nesse... Aquela ideia 4 é a outra da Nova Trento? Que daí virou a. Porque dividiu em 3 quem? Que era Nova Trento? A Nova Trento ela se desmanchou em 3. Aí ficou a ideia 4, a Ambrose. Ah, isso, Ambrosia. Tá, A lembrei. terceira me falhou o nome agora, mas é que é uma consultora que faz mais obras por administração, assim, eles fazem. Tá, Então não tá. é por incorporação que tu comercializa, põe no mercado. Eu já vi uma lá na Ponta Aguda, botando um outdoor de lá, vontade de Pineal, mas negócio. Isso, que Nem é sei, dessa... nem Mas sei se aí, parou. então, vamos lá. A gente está aqui em 4 pessoas, a gente não citou 10 construtoras. Pois é. Ah, sim, mas é que a gente fala das mais famosinhas, né? As mais famosinhas só, como o né? Uvi falou, assim, Mas deve ter são um as monte que- de Mas a gente é micro. daqui, a gente mora aqui, né? E Pô, não a conhece. gente é daqui e não conhece muito esse mercado, entendeu? O grande problema é que assim, ó, é que nem o Uvi falou, né? Vai lá, se tu começa a fazer uma relação aqui, ó, da linha do tempo do que ele contou, de que é complicado negociar terreno, porque os caras querem um absurdo. O cara que é um construtor de pequeno e médio porte não tem cacife para bancar um negócio desse, então vai sobrar para os big. E Só. até para os caras que são os grandes, às vezes não é interessante fazer negócio. Sim, não é negócio, mas em resumo, né? Por isso que daí tu vê nessa região aqui concentrado esses caras, mas tu quer conhecer tipo construtora pequena, vai para as áreazinhas mais de fundo de bairro e entra nos loteamentos lá para tu ver. Tu vai ver um monte de bastante. construtorinha Exatamente. de prédiozinho de 5, 6 andares, entendeu? Que é Mas o legal, assim, que o mercado de construção civil em Blumenau ele é muito saudável no sentido, assim, de... Cara, salvo algumas exceções de casos de bem isolados, de alguma construtora quebrar, ou algum golpe de vender, que a gente viu 5 vezes o mesmo apartamento. Cara, isso é muito eu ouvi uma história dessa loucura, né, cara? Isso é ruim pro mercado Meu como um Deus. todo, né? Porque Queima, gera queima. desconfiança de quem vai Queima. comprar na planta. Mas Queima. essas construtoras maiores, é interessante que elas só constroem com capital próprio. Né? Então, o que eu quero dizer, assim, claro, eles usam o dinheiro que entra do cliente daquela obra para girar, obviamente. Mas vamos supor, hipoteticamente, a consultora, essas que vocês citaram, né? Lança a obra e não vendeu nenhuma unidade, num caso, num cenário dramático. Ela vai entregar. Eles vão entregar o prédio. Vai entregar. Então isso é legal, porque tem consultora aventureira que o cara tem 30% do capital, ele depende das vendas, depende da entrada, depende da parcela, cara, deu um efeito dominó, né? E aí não Alguém entra. ou alguém fica inadimplente, não consegue, a consultora não vai entregar. Então isso é bom em Blumenau, né? Isso é bem saudável. E um outro ponto que tu comentou, que o perfil dos imóveis em Blumenau ele vem ficando um pouco mais refinado, mais requintado, né? Isso é um caminho que tu acha que é um caminho sem volta? Isso é o padrão dos imóveis mais recentes que vão surgir em Blumenau? Ou tu acha que volta para esse padrãozinho mais... Não, nunca mais. Não Eu volta acho que mais. isso é o pior, entre É aspas. tendência, né? É uma tendência isso daí. As E, pessoas são mais e o exigentes. refinado dele nem se refere a luxo, né? Ele não, falou. é isso, É Exato, design, né? Design, exato. Um apartamento mais bem pensado, mais bem projetado. Cara, eu vou te falar, né? Porque Os hoje- imóveis de litoral ali, cá entre nós, eu vejo pelo que a gente perguntou ali agora. Meu Deus, dá banho, né? E estrutura, não, sem os dúvida. caras fazem, tá fora. Sem dúvida. Meu Deus. Mas a questão dos imóveis, eu vejo também, eu percebo que, não sei também se é uma tendência, mas eles vão ficando cada vez menores, Sim. Cara, eu ia falar porém isso mais agora, bem juro. pensados, né? Então hoje ele Depende, muito- né? Depende, não, depende, mas trabalhamos Tem aqui, uns que tu vê ali que é trabalhamos estranho. aqui em média, né? Cara, mas... O Uvi não pode falar mal. Não, assim, ó, não é querendo defender o indefensável, é um fato, né? Tá. Porque daí tu começa a criar um nicho para tu atender, né?
Porque o preço do metro quadrado começou a ficar muito caro. Mas o que acontece é o seguinte, quando tu falou de plantas inteligentes, é assim, ó. Cara, eu tenho um apartamento de, vamos pegar 2 quartos pequenos, 70 metros. Pô, eu tenho um vizinho lá que faz 85 metros. Cara, só que tu tem que analisar a planta. Por exemplo, antigamente fazia-se muitos corredores. Corredor gigantesco para chegar nos quartos. Um corredor para atender cada quarto, assim, ó. Né? Pô, ali tu perde 10 metros quadrados. Imagina. O que tu faz com um corredor? Põe um sofá, põe uma quadro, TV, corredor. Enche de faz quadro, o quê? artista. Faz sentido pra caramba. Então às vezes tu pensa assim, pô, cara, eu vou no teu apartamento, parece maior que o meu, que tem, sei lá, 20 metros quadrados a mais, né? Isso acontece por causa da planta mais bem pensada, né? Mas não tem como discutir também que eles estão diminuindo o tamanho. Por isso que se tu reparar em Blumenau, a gente só tem lançamento de ou é 1 quarto, loft, que tem uma enxurrada acontecendo, que tem bastante demanda para isso. Lançou um aqui pertinho, inclusive, né? Sim, Aqui atrás. Né? que vendeu tudo É, né? Que legal. que nem água, cara. Foi uma loucura aquilo ali. Um projeto muito redondinho. Que bacana. Bem disruptivo para Blumenau também, né? Que eles já entregaram o lazer com um mercadinho, Ah, que massa, cara. choperia, taperia, para Cara, isso é Pô, massa. que legal. Isso, eu acho que esse conceito é legal. Legal. Os caras Isso que eu estão digo, tá trazendo, realmente os caras estão revolucionário. trazendo esse tipo de conceito para dentro do condomínio, né, cara? Pra dentro do prédio, mercado dentro do prédio, Comunidade, né? É uma parada que tu olhava antigamente, né? Ali na Rosette tinha os estúdios ali, né? Do lado do Blue. Que esse ali é antigão já, né? Antigaço, botaram ali o mercado também, né? Um mercadinho interno para as pessoas se Isso é servirem. muito tendência, né, cara? Tendência, Tu que tá no meio, tu tem visto, cá entre nós, não vamos nem falar só desse que é loft, Sim. mas apartamentos normais, vai lá. Sim. AP aí de 3 suítes, tal. Tem uma tendência dessas startups entrando, né? Tem. Com o mercadinho, né? Bem grande. Tem, é que assim, o problema dessas obras dessas construções que já existem é que não tem um espaço específico para isso. Eles têm que improvisar pesado, né? Então eles põem lá na garagem. Tá. Cara. Então tem um prédio lá na Fortaleza que é bem grande, é o Fortaleza de Sagres. Sim. E lá eles botaram um mercado lá. Pô, ficou legal pra caramba. Acho que é onde o Vitor mora, né? Cara, não é. Acho que não. Que é? Será? Mas é um Que seja. É um bem grandão, cara. Não, eu sei o que é. Sabe, né? E ficou legal pra caramba. Só que, cara, num lugar improvisadaço, assim, no caminho, na escadaria que vai pra garagem, assim, né? Então, assim, pra quem mora lá é maravilhoso. Pouco importa onde esteja. Só que é legal que as novas obras já estão pensando num espaço no local específico pra isso, né? Depois o condomínio que contrate e coloque ali, né? É evolução, né, cara? É uma evolução. Eu vejo que tá uma febre. Isso aí, olha que bonito, cara. Olha a analogia que eu vou fazer. Isso é Darwin, cara. É a teoria da evolução da espécie. Olha lá. Caraca. Isso aí. Muito Profundo. bom, cara. Até eu ia falar antes que o Gil falou. Eu tô procurando aluguel, né, Uvi? Cara, eu tô achando uma quantidade enorme de apartamentos com um quarto só ou no estilão loft. Mas é que que é o apartamento aberto e o cara meteu uma parede de gesso ali. Cara, e Divide falou... o armário mesmo, né? Aham, O armário exatamente, cara, para ocupar o espaço. E na realidade, vamos lá, Aproveitar. pega o teu exemplo. Tu vai morar sozinho. Sim. Tu precisa de um apartamento com mais de um quarto? Não preciso, cara. É aí que tá, cara. É isso aí. A gente tá começando a entender que tu não precisa de tanto pra morar, cara. Tu não precisa... pega ali, vamos lá, tudo bem que a gente tá indo nos extremos. Eu li há pouco tempo atrás que o Elon Musk mora num apartamento de 40 metros quadrados dentro da Tesla. Ok, né? Vamos acreditar, Vamos acreditar que Vamos seja. acreditar que seja Mas isso, então, né? tipo assim, indo nos extremos, mas óbvio, desculpa, não indo nos extremos. A galera gosta dos dois pra vender curso. Exato. Não, mas eu digo assim, tirando os extremos, que não dá pra refletir a realidade, pega a tua situação. Tu não precisa de um apartamento com mais de um quarto pra te morar sozinho, brother. É bobeirado, vai ter um outro quarto. Pra quê? Pra ficar trancado, pra tu jogar bagulho naquele Tu quarto. nem sabe lavar roupa ainda, imagina. Não, exatamente, não sei fazer nada disso ainda, cara. E outra, né? O mais legal disso é que esses apartamentos que são de um quarto só, o cara entrega totalmente completo. isso. Tem tudo nele. Aí- Tu entra com a roupa do corpo, não, né, cara? perfeito, só entro com a minha mala. Ó. E os outros, daí com 2 quartos, no máximo a cozinha, talvez. O resto. banheiro, Normal, O normal. resto tem que ter tudo, Cozinha, cara. banheiro. É entendeu? bem isso aí mesmo. E daí é os padrão, valores, né? daí tu bota na balança, cara, eu vou comprar móvel, eu vou socar um apartamento. Não, eu vou morar nesse que tá tudo pronto, cara, e a hora que for embora, tchau, não preciso ficar carregando, né, mudança. Porque ele tá no aluguel também, tu vai ficar pulando de lar em lar, levando os teus eletrodomésticos. Conecta na Perfeito, tendência lá, né? É isso Que a aí, gente é o já que eu ia trouxe falar, no início Então, do papo, né? E as pessoas procuram. Então, se eu tenho um apartamento de um quarto que não esteja, cara, completamente mobiliado, tem pouca demanda. Tem pouca demanda de gente querendo. Tem que estar completamente. Cara, máquina de lavar, fogão, cama, sofá. Tu entra e mora, né? Entra e Entra e mora, mora. cara. É quase um hotel. Mas tem uma consultora em São Paulo que se chama Vitacom. Não sei se vocês já ouviram falar nessa consultora. Cara, ela é uma consultora. Eles que começaram no Brasil com essa tendência de lofts e diminuir cada vez mais o apartamento, né? Até acompanhando o que tu tinha dito antes. E, cara, como eu trabalho com o mercado imobiliário, sempre que tem feiras, eventos em São Paulo, em Curitiba, etc., eu tento ir no máximo possível, né?
E lá, quando eu fui para São Paulo, cara, tinha um stand de vendas da Vitacom que a tendência deles é diminuir cada vez mais os apartamentos, né? Então, o dono da consultora, ele fez um estudo e ele pegou várias famílias em apartamentos de 3 suítes, por exemplo, famílias com criança ou com adolescentes, vários tipos de família, e botaram uma espécie de um relógio neles, fizeram um teste, né? Fizeram um mapa de calor em cima do comportamento deles, da planta deles, o que eles mais utilizam, né? O cara, ficou legal. Eu fui na palestra dele, ele apresentou lá um mapa de calor, falou, cara, 60% do tempo é na sala, 20% na cozinha, cara, no quarto é realmente só para dormir, dificilmente vai para o quarto. E ele começou a montar isso e ele viu, cara, que mais de 70% do teu apartamento é inútil no teu dia a dia. É completamente inútil. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a reduzir para aqueles 30% que são úteis e os outros 70% ele colocou para fora da porta. Fez uma mega área de lazer. Com tudo que tu precisa com uma qualidade muito superior do que tu teria se fosse só no teu apartamento. Então com ambientes muito compartilhados e tudo mais. Então ele começou a criar essa tendência que, por exemplo, assim, eu quero sacada com churrasqueira, por exemplo. Né? Cara, tu faz churrasco? Sim, adoro churrasco. Mas quantas vezes tu faz churrasco por mês? Cara, uma vez por mês, sei lá, né? Mas eu quero que esteja ali quando eu quero fazer. Disponível para quando eu precisar, quando eu quiser. Mas, cara, não é muito mais legal se o consultor fizesse várias áreas de churrasqueira num ambiente muito mais legal que a tua sacada, que tu possa usufruir daquilo, tu não precisa limpar depois, tu só paga uma taxa de limpeza, etc. Então foi nessa tendência que ele foi. O que aconteceu, cara? Ele começou a construir apartamentos e ele chegou no absurdo de montar um prédio, apartamentos de 10 metros quadrados. Caramba. Cara, eu vou trazer uma reflexão aqui, cara. Uma vaga de garagem tem 11 metros quadrados. Caramba. Uma vaga de garagem. Então imagina tu morar num apartamento com apenas 10 metros quadrados. Cara, o que cabe ali dentro? Eu ia falar, com uma cama e acabou. É aqueles ambientes, né, que tu tem que subir a cama, Sim. hambúrguer, não tem? Claro. Sobe Cama e guarda-roupa, né? Isso, cara, tu não tem cozinha compartilhada. Eu quero cozinhar em casa, meu. Então tu vai na cozinha. E aí tu começa a fazer isso. E é interessante que o que eles fizeram? Eles democratizaram alguns endereços extremamente nobres em São Paulo, como por exemplo Oscar Freire, que é um dos metros quadrados mais caros. Foi lá que eu vi eles a primeira vez. Esse é um dos projetos. Então o que ele fez? Ele começou a montar apartamentos no Oscar Freire, que lá só tem apartamentos de 6 milhões, 5 milhões. Famoso pra caramba. Cara, começou a fazer apartamentos de 180 mil. Então tu pensa, vou morar num miolo do filé mignon de São Paulo, né, pagando 180 mil. Então, é isso que as pessoas começam a botar na balança e começam a pesar quando tu vê, eu quero um apartamento completamente imobiliado, ou eu quero um de 2 quartos, morar longe pra caramba. Então, isso é uma tendência E como as famílias diminuem muito de tamanho também, né, cara? Exato, esse é um ponto importante. Hoje em dia as famílias diminuíram muito de tamanho. Antigamente era comum o cara ter 12, 15 filhos, né, cara? Hoje é cachorro, né? Hoje é cachorro, Exato. exato, isso aí. Então hoje é absurdamente comum casais com um filho ou que não querem filhos, têm filhos e vida que segue, só os dois. Então, cara, tu não precisa de um apartamento gigantesco. É comum isso hoje. A realidade é outra, né? A gente vive em outros tempos. E Gilson, tu quer ver um outro comportamento humano que movimenta muito o mercado imobiliário? É a junção rápida e a desfeita de casais, cara. Isso é impressionante. Então as pessoas, assim, elas começam a namorar, já em um mês estão morando juntos, mas elas não vão comprar um imóvel. É o test drive, né? Cara, daqui a 3 meses se separa, não deu certo, sai fora, de aluga mais 2 imóveis. Existe uma circulação muito grande e é interessante, cara, como isso aquece o mercado imobiliário. Não existe, eu não me lembro qual foi a última semana que a gente não atendeu, por exemplo, um cliente que é de um casal separando. Então, na real, tu fica torcendo pra galera divorciar. Eu não sou psicólogo, né? Eu sou vendedor. Psicólogo deixa eu... Não tô pra reatar ninguém, né, cara? Não, Isso aí dá pra trabalhar com tecnologia, isso aí, né? Pois é. Dá pra analisar, tipo, o casalzinho chegou agora aqui na minha imobiliária pra alugar. Cara, tem uma estimativa de X% de daqui 3 meses vocês estarem voltando. No final, quase dando o 3º mês, já dou uma ligada. E aí, cara, como é que tá? Tudo bem contigo? Tá gostando? Cara, hoje em dia então, fica à vontade, quer tomar um café, então já traz o cara de volta, porque tu já sabe que deu merda. Tu chama o cara, e aí, como é que tá o relacionamento? É o data drive, né, que a gente chama no mercado de tech. Essas análises aí parece algo idiota. Mas é isso aí, cara, é dados, entendeu? É dados, isso não é um absurdo falar disso hoje em dia, cara. Eu acho não, claro que não. Assim. Claro. Sim, O estudo que o cara fez aí, que tu falou, de mapa de calor, nada mais é do que hoje a gente faz dentro de um sistema que
que a gente vende sistema. É o Hotjar. É o Hotjar, exatamente. Entendeu? O Hotjar, tu fica olhando pro sistema lá para ver onde está o mapa de calor, aonde mais estão usando, aonde não estão usando. Onde mais aonde que tá inútil, que dá para trocar e botar uma funcionalidade nova, talvez. É a mesma coisa, cara. Igual. Mesma coisa. É usar a tecnologia para realmente trazer... Que ali é animal, né? Um Hotjar humano, né? Os Cara, caras tu já pensou exato. que animal? Eu nunca tinha ouvido falar. Não, No site a gente usa pra caramba, principalmente não, pra saber se a cor do botão tá funcionando daquele jeito que a gente mas quer, aí Trocar o entendeu? botão para ver se Aí, aquece mais aquela área, né? exatamente. Isso, mas era justamente esse ponto que eu ia falar. E aí, numa parte de tecnologia, o que tu faz? Tu troca o botão, tu muda o layout, faz alguma coisa. Cara, o cara fez o estudo numa planta de um imóvel para apresentar para todo mundo que um imóvel de, sei lá, 80 metros quadrados, o cara usava 30. Então vamos lá, para que eu preciso fazer com 80? Vamos ir tirando, vamos fazer um imóvel até chegar a um imóvel de 35 metros quadrados. E esses excedente é o que tu falou. Eu crio uma área externa para todo mundo, uma área de lazer, uma área útil para todo mundo. E cara, tu vai para casa, tu usa os teus 35 metros quadrados que tu sempre usou. Cara, tu gasta menos real, com cara. limpeza, tu precisa Tudo, exato. não precisa mobiliar tudo Isso, daí, né? cara, é um efeito cascata, é um efeito... É claro que tudo tem um momento na tua vida, né? Então, por exemplo, assim, cara, tu não vai fazer isso quando tu tem, sei lá, 2 filhos pequenos em casa, né? Meu? É verdade. Ou tu quer ir pra uma casa de vez, né? Isso aí. Mas apartamento mesmo. São momentos, né, cara? São eu momentos acho, da sabe? vida. São momentos. O cara, que nem o que tu falou aí, o cara que tá sozinho, recém começou a namorar, ou é o Quer saber primeiro imóvelzinho de- junto, né? 6 meses de namoro, 1 ano, é o primeiro imóvelzinho junto, vai pra um negócio desse, né, E cara? a ideia daí... Ainda numa tá situação- testando a vida, né? É o numa test situação- drive, na verdade, Numa né? situação como essa, o cara quer um imóvel barato, fácil de manter, mobiliado, que ele não precise comprar nada e vambora, ver o que vai dar. Exatamente. E o público da, não digo Blumenau, enfim, região aqui e tal, a tendência é para esses imóveis menores ou a galera ainda é resistente, ainda é aquela galera que curte imóvel grande, um imóvel sofisticado, com 3 suítes e a porra toda? Cara, tem assim. Tem pra tudo. Tem pra tudo, mas o que eu vou te dizer, até o alto padrão sofisticado, é que hoje sofisticação e luxo, vamos falar agora de alto padrão mesmo. Cara, seja casa ou seja apartamento, não tá mais atrelado ao tamanho do imóvel. Porque as pessoas estão conscientes disso também. Cara, imagina, pensa, um apartamento de 400 metros quadrados, por exemplo. Isso é maior que um lote, isso é maior que um terreno para tu construir uma casa. Pô, tu nem usa isso, eu tenho certeza que não usa, cara. Então tu vê assim, tem um ambiente lá que é do piano, tem um ambiente status, lá que né? É status, meu. Mas o status hoje, ele tá mais atrelado a outras coisas que não mais ao tamanho do imóvel. A gente vê isso, que o alto padrão, por exemplo, o de altíssimo padrão, aquele que não mede esforço para comprar. Cara, uma casa de 250 metros quadrados para ele é maravilhoso, sem abrir mão de conforto. O cara vai investir pra caramba em tecnologia, né, em acabamento, etc. Mas ele acaba se adaptando a isso. E as construtoras também não são diferentes, porque a construtora também, ela não consegue repassar esse custo, sabe? Tu faz um apartamento de 350 metros quadrados privativos, cara, não tem público em Blumenau para pagar o que vale isso. Então o que ele faz? Ele quebra em 2, ele põe lá 2 de 180, sei lá, metros quadrados e aí vende. Porque daí vem um preço que cabe mais no bolso das pessoas, né? Mesmo para alto padrão. Então por isso que tu vê que hoje em dia não existe mais apartamentos, por exemplo, não é que não existe, mas cada vez menos apartamentos de 2 quartos em localizações privilegiadas. Em regiões periféricas tu acha porque é mais barato comprar o terreno, mas em localizações nobres não tem mais 2 quartos, é muito raro, é uma e outra exceção que tem. Por quê? Ele pega o 3 quartos e vende, mas ele começa a saturar porque é uma venda um pouco mais difícil de acontecer. E aí ele pensa, cara, vou para 2 quartos então para atender esse público, mas daí a metragem, por exemplo, ele vai para uns 70 metros quadrados. Né? Ele fica muito caro para esse público porque esse momento de vida de tu comprar um 2 quartos é o casal se juntando, recém-casados, etc. E, cara, fica muito caro para ele comprar. Então a gente já está falando de apartamento de 2 quartos por 550 mil, 600 mil. Pô, essa galera vai alugar. Não vai comprar mais apartamento. Vai alugar e vai acabar comprando lá na frente. Depois, tem filhos, E etc. vai comprar um de 3. Aí vai para um de 3, entende? Então por isso que esse é um nicho de mercado que está cada vez mais em extinção. Né? E é uma pena, porque existe uma demanda que agora ficou... a oferta ficou pequena para esse público que gostaria de comprar, né? Porque todo mundo abriu mão, né? A consultora quer saber de negócio que seja lucrativo. Sim, vai fazer negócio onde Ou vai vender, né? Vai vender, exato. Mudando um pouco o papo. A gente vê surgindo algumas startups hoje no mercado com uma promessa de eliminar o corretor de imóveis do negócio, né? Como que vocês como imobiliária enxergam isso hoje? Por exemplo, eu vejo uma em São Paulo, só não lembro o nome da startup. Acho que até é errado. Não, Quinto Andar não faz isso. Quinto Andar é outra proposta. Uma tal de House, na verdade, é o nome da startup. Não, mas isso é House Construtora, é uma outra.
tá? Depois eu pesquiso o nome, até em off, depois a gente troca uma ideia. Eu conheci esse gurizão, pessoalmente de São Paulo, um dia. E aí ele falou que a tendência mesmo, ele vem forte para a eliminação do corretor de imóveis do meio do negócio. Isso já está acontecendo em São Paulo, já receberam aportes, inclusive astronômicos na startup. Mas enfim, eu queria entender assim, se vocês já olham para isso, tá, né, como imobiliária, ou nem falando vocês como proprietários de uma imobiliária, mas os corretores já olham para isso? Será como uma tendência de que eu posso ser eliminado daqui a pouco? A minha função pode deixar de existir e ser substituída 100% pela tecnologia? Cara, é que eu precisava segmentar o perfil do corretor de imóveis, né? Tá. Por exemplo, as pessoas coloquialmente enxergam um corretor de imóveis como um mostrador de imóveis, né? Tá. Que é o cara que abre a porta e diz assim, ó, aqui é a sacada, aqui é a cozinha, aqui... Fala, pô, eu não sou cego, né, meu? Eu sei. Tá, perfeito. Não, isso a gente Eu achava, eu vou lá ver isso a gente percebe seguindo alguns na internet, né? Cara, o que tu quer falar é perfil, né? Dá pra infelizmente, o entender. que mais tem é isso. É Tá. o mostrador de imóveis, Tá. né, cara? Isso... E o corretor de imóveis, porque assim, existe o ser corretor de imóveis e estar corretor de imóveis. Então tem muita gente que vira corretor porque, cara, não sei mais o que fazer da minha vida. Vou ficar milionário. Porque eu vou ficar milionário da noite pro dia. Porque eu vejo os caras lá em Balneário vendendo um monte, andando de Ferrari. Isso. Cara, não é assim. Basicamente é isso, né? Então um cara que vem nessa expectativa, um mostrador de imóveis, esse eu concordo com o cara que está com os dias contados, tá? A tecnologia vai substituir tour virtual, cara, liberação de chaves na própria imobiliária, ou às vezes até com tecnologia pelo aplicativo, né? O cara marcou visita, tu libera no aplicativo, filma o cara com câmera. Tem muita tecnologia que vai substituir esse papel do corretor de imóveis. Só que o que acontece é que o processo de venda de imóvel, falando principalmente de venda, ele é muito burocrático. Cara. Muito burocrático e tem muitos detalhes que se tu não tomar cuidado, tu fizer um negócio direto com a pessoa, tu corre um risco muito grande de perder dinheiro, patrimônio, e às vezes não é por má fé de nenhuma das partes. Mas é por não conhecer, principalmente quando a gente vai falar sobre uma matrícula de um imóvel, ou uma casa que não foi averbada, ou de repente um financiamento que não foi quitado, ou às vezes a pessoa não detém conhecimento que quando ele escritura o imóvel ele precisa registrar, e se não está registrado eu não tenho como comprar, e qual é o documento que eu preciso ver para de fato perceber que é a questão da segurança jurídica no negócio, na minha opinião, né? Então, esse papel de enxergar essa documentação, de dar esse norte para o cliente, ele é atualmente, eu acompanho muito tecnologia, não vi nenhuma conseguir substituir isso. Nada impede também do cara contratar um advogado, por exemplo, para fazer isso, na função, no momento de vender, né? Vou pagar um advogado. A ideia é um consultor, né? O corretor é um consultor. Bem consultiva, né? É o que tu falou, né? Não é só o cara que mostra o imóvel, é o cara que te assessora em todo o processo da venda, né, cara? Até porque é a parte mais difícil, né? Com certeza. A documentação. É que, cara, hoje a imobiliária, ela é um hub de negócios imobiliários, na verdade. É assim que eu enxergo. Porque eu vejo que o papel da imobiliária é aproximar todo mundo. Cara, o corretor, assessoria jurídica, o investimento em marketing, o gasto com portais imobiliários, o fotógrafo para fazer... É tudo terceirizado. Então vira um hub de terceirizações que para o cliente que tá colocando imóvel para negociar, ele, vamos dizer assim, é um custo único que ele tem. Se ele fosse fazer tudo isso sozinho, o custo dele é alto. E, cara, comissão, vamos supor, 6% de comissão de venda. Tem cliente que diz assim, pô, mas é caro pra caramba essa comissão 6%, né? Eu digo, é caro, mas tem um porquê de ser caro. Eu, particularmente, eu desconheço outra profissão onde tu trabalha na frente, gasta na frente, investe na frente, cara, com garantia nenhuma. Zero. De ter retorno. Então é óbvio que quando eu tiver um retorno eu vou ter que cobrar uma comissão em cima disso. Porque eu tô 100% apostando na frente, cara. Então assim, meu sonho seria vender 100% dos imóveis que a gente anuncia. Mas a gente, por exemplo assim, tem meses que a gente vende 20 imóveis, outros 30, outros, sei lá, 40 imóveis. Mas a gente tem na pauta 1000 imóveis. Então eu não consigo vender tudo que eu tenho. É uma fração, né? Todos os outros, aí de vez em quando é outra imobiliária que vende, o proprietário vendeu direto, etc. Então eu não consigo rentabilizar todos esses imóveis em cima de... E aí, beleza. O cara anunciou o imóvel contigo e foi lá e comprou direto com o proprietário. Dá baixa, um abraço, tu teve todo o investimento e não ganha nada. Um forte abraço, cara. Não tem muito o que fazer. A não ser que, aí a imobiliária é protegida por lei nisso, né? A não ser que eu consiga comprovar que fui eu que mostrei esse imóvel, levei o cliente lá, negociei e depois ele negociou a parte. Mas daí seria muita sacanagem, né? Mas acontece? Não, eu imagino. Acontece. Mas tipo assim, o cara entrou, né? Por exemplo, o cara entrou no site lá, ele identificou sozinho qual é o prédio, foi lá e comprou direto. Cara, não tem o que fazer.
Tu fez toda a divulgação, como você falou, tu coloca o risco é todo meu na frente e o risco é teu, né? E eu não conheço outra profissão que faça isso. E existe um contrato, se tu quiser, se você, imobiliária e o vendedor, né, assinarem e tal, existe isso? Existe o contrato de exclusividade. Eu que lembro agora, tipo, mas exclusividade. eu assim, eu deveria estar defendendo o meu peixe, né, cara? Mas eu acho isso um absurdo, um contrato de exclusividade. Na minha opinião, ou uma imobiliária trabalha só com imóveis exclusivos ou não faz sentido, né? Porque daí não é uma via de mão dupla, né? Porque eu não vou trabalhar só o teu imóvel, eu vou trabalhar o imóvel de uma galera. Se o cliente não gostou do teu, eu vou oferecer E outro, tu vai prender né? o cara. Perfeito, Daí não faz. E aí, então um negócio é bom só para imobiliária, não é para ti, né? Exato. Isso não faz sentido também, né? Se o teu propósito é vender o imóvel do cara, Exato. eu não quero te deixar preso. Exatamente. O meu propósito é que tu venda. Então, se vai vender comigo ou não, prefiro que seja comigo, beleza. Mas não posso também te trancar, né? Não dá, né, cara? Né? Tem que ser é um serviço que eu ofereço e eu espero que eu cumpra com o papel dele, mas às vezes não dá certo. E esses dias eu vi, acho que foi aí, aqui na região, o lançamento de um empreendimento que era um condomínio fechado, algo nesse sentido, cara, que vendeu em um dia, ou em 2 horas. Foi aqui na Velha, não foi? Não lembro onde é que foi, cara. Não lembro. Cara, tem algum. É que assim, agora veio uma. Não vou chamar de febre, mas veio uma tendência forte de condomínios fechados. Isso. De terrenos, E de era. lotes, de Tu casa. previu a minha pergunta, isso é uma tendência? Vai começar a surgir? Porque assim, Blumenau hoje, não sei, eu não desconheço, existem muitos nesse segmento, É que- nessa questão de condomínios fechados, assim. Eu me vem 2 na cabeça, sei lá. Cara, eu vou te fazer uma pergunta. Tu prefere morar em casa ou apartamento? Cara, hoje eu prefiro apartamento. Apartamento. Mas vamos supor, tua mulher chega e diz assim, eu quero morar numa casa. Tá. Qual é a tua Ele vai preocupação? amanhã já. Não, mas qual que é a tua preocupação, pensando em ti, na tua mulher, enfim, no teu dia a dia? Segurança. Segurança, né? sempre, né? Assim, e tem número 1, cara. O que te faz... Porque assim, tem muita gente que quer morar em casa e fica com medo de morar em casa, e mora em apartamento por causa de segurança. Tipo assim, às vezes o marido vai viajar, ou tem filhos que chegam tarde em casa, enfim, tem diversos motivos. Esse motivo que trava. Muita gente fala assim, cara, não vou pra casa porque... E aí, Blumenau, reforçando o que a gente falou antes, tem uma topografia que não ajuda muito, né? Rios, morros, etc. As ruas são todas sinuosas, não são quadras bem definidas, né? Como algumas cidades como Curitiba, etc. E o que acontece tem uma demanda reprimida gigantesca, mas muito grande, de pessoas em Blumenau que querem morar em um condomínio fechado, mas não tem. Aí quando tem, a gente fala em localizações muito distantes, né? Que nem Topava Topava Central, coisa assim, bairros né? mais distantes, que faz sentido para a pessoa ter um imóvel lá quando ela tem a vida lá, né? Então, tipo assim, às vezes é um empresário, tem uma empresa lá e tal, e aí começa a fazer sentido. Mas fora isso, então isso retrai muito as pessoas que elas querem, porque elas querem centralizar muito as coisas que acontecem no centro, né? Elas querem trazer tudo para o centro, os colégios particulares, prefeitura, cartórios, os principais serviços de Blumenau estão ali, né? E isso acaba dificultando um pouco. Então o que acontece? Muitas das consultoras, inclusive todas as maiores consultoras de loteamento que estão fazendo esses de alto padrão aqui na região são de fora, não são nem de Blumenau. Então elas enxergaram esse nicho e acabaram fazendo. Por exemplo, os fundos da Teca ali, né, do lado do Parque das tem um Orquídeas. grande. Entre a Teca e o Parque das Orquídeas, tem um ali, o High Park. Uma loteadora que veio lá de Curitiba, cara, fez um projeto animal de 95 lotes, condomínio 100% fechado, só entra com autorização e tudo mais. Cara, Que legal, cara. Literalmente, a gente participou, a gente até ganhou o prêmio como a imobiliária que mais vendeu, né? Cara, vendeu literalmente em 15 minutos. Tudo? Tudo, cara. Mas daí tem muito investidor que pega, né? Não. Sério? É demanda reprimida de décadas Caramba, de pessoas É, querendo o condomínio que tu fechado. comentou, e Eu aí sempre quando pensei que surge- era investidor, que Aí, entrava, né? tipo, mão pesada, pega 20 lotes Não, mas não é o caso. Aí é o que tu comentou, quando surge uma oportunidade, o cara tá aguardando aquilo, a demanda é muito maior do que a oferta, cara. Exatamente. Então, Aí fica fácil, né? Daí tu fica lançar. fácil. Aí tem uma outra que lançou entre Gaspar e Blumenau. Eu vi, Acho que foi esse aí que eu vi, cara. mas essa é Gaspar e gigante, né? Blumenau. Bah, cara, é enorme. Isso é Aí é um projeto que... Hollywood, né? Hollywood, cara. Eles até, pra tu ver o nível de investimento, eles pegaram os coletores daqui, botaram no avião, cara, levaram lá pro Rio Grande para conhecer pessoalmente uma obra deles, com casas com fundos pro lago. Pô, um negócio... Caraca, que doideira. Mas lago artificial, os caras fazem um lago com tratamento, com escoamento, para não subir. É um negócio assim de primeiríssimo mundo, é fantástico, cara. E é coisa que a gente não tá habituado a ver aqui ainda, né? Então, pô, eles montaram uma cidade... Cara, é colossal aquele negócio. Tem 800 lotes
de casas, né? Cara. Então, uma área de lazer animal, assinada por um arquiteto que eles trouxeram da Alemanha, Jürgen Mayer. É sensacional. 800 lotes? 800 lotes, cara. É muita E aí, falando de demanda, como que é aqui na região? Aí o que acontece? Ali ainda a gente sofre um pequeno preconceito que é em relação à localização. Aquilo que eu falei, todo Tá. mundo quer no meio da Gaspar, cidade. a galera não quer em Gaspar. Porque a cidade é Gaspar. Fica bem ali entre um eu pouquinho depois do Bela Vista. eu né? quero o meu lote e ainda pertencendo a Blumenau. Se meu lote pertencer a Depois do Gaspar, Bela eu quero. Vista, nessa região ali, Vai ter que cara? entregar no iFood ali. E assim, Pra onde que vai ali? cara, tu vai um pouco, tem o antigo Paraíso dos Pontes. Tá. Cara, um pouco mais adiante, assim, tu faz uma curva à direita, tu tem que entrar à direita. Tá, mesmo, né? beleza, Lá no entendi. fundo, assim, Caramba, fica que um loucura. pasto O cara nem gigante. imagina que é por ali. Nem imagina que é por ali. E esse, assim, é um padrão tão alto que eles estão fazendo, porque quando fala 800 lotes, pensa assim, cara, mas 800 lotes não é alto padrão, né? Uhum. Cara, altíssimo padrão. É bizarro o que eles estão fazendo. Imagina o tamanho do negócio. E assim, eu tenho certeza que em pouco tempo, quando as pessoas falam assim, cara, eu quero saber qual que é o condomínio fechado mais animal que existe na região. Cara, vai todo mundo falar. Acaba perdendo o preconceito e aí, dele, E né? aí, quando eu compro um lote num imóvel desse, eu construo a minha casa. Isso, Eu tenho um padrão para respeitar de construção da casa. com certeza. Tem recurso Metragem pra mínima, fazer. recurso pra fazer. Não pode fazer casa geminada, tem uma altura máxima que pode fazer. Para um lado do vizinho tem que fazer muro cego, ou parede cega, aliás, né? E tem um monte de regrinhas que tem que fazer. Recuo, não pode ter muro na frente da casa. Então tem um monte de regra, porque senão o condomínio vira a casa da mãe Joana. Né? Exatamente. Vira exatamente. Assim, zona. até a cor do tapume que tu põe na obra, eles têm como regra, né? Então tem que ser tudo verde, por exemplo. Então, senão cada um põe um rosa, vermelho, amarelo, fica uma, Vira bagunça. Aí, vira tá uma certo. bagunça, né? E tem que ser assim. Não, tá certo. E Cara, condomínio fechado é uma Que loucura. massa, porque aqui em Blumenau acho que eu conheço dois, cara. Que um é o City Figueiras ali, Que não é fechado, que né? não é fechado, tu pode entrar ali. É. Pô, mas antigamente Tratam tinha- como- antigamente tratam tinha como fechado, mas tu entra livre, porteira né? ali, coisa arada. Não, Eu ainda lembro quando tem, eu era moleque ainda lá. tem ali, né? Uhum. Mas eles não podem proibir de entrar porque não é um condomínio Entendi. fechado. Né? Então, chega lá, pode estar cancela fechada, tu cumprimenta o cara. E tem o que outro deixar é entrar. um E do o bairro outro que a gente eu conheço conheceu ali, é o Topava Go- Central. é o Golden Park, né? né? É o O Golden, Golden Park. é fechado, O né? Golden Park de fato é fechado, né? E lá tu não consegue mesmo entrar. Lá sem, se tu não tiver autorização de algum morador lá. É tudo murado, né? E tal, É. tu Tudo consegue, murado, né? não entra, cara, não entra. É, que eu acho legal, cara, porque eu gosto de casa também, mas a gente morava em casa, mas teve a casa invadida também uma época. E fica com um trauma, né? Não, já era. Mais medo ainda. Cara, tipo assim, a gente nem tava em casa no momento, tá? Sim. Só que Pode só, imaginar, né? só a sensação de vulnerabilidade de alguém ter estado verdade, dentro é do isso seu aí, imóvel, cara, Já pega desgosto. morreu, tá? Na hora. O cara já perde, A gente né? adorava a casa. E adeus, esquece, cara. E aí Dá, tu- parece que dá nojo E aí, do lugar. Pra apartamento. num condomínio Exatamente. fechado, tu tens a segurança do estar num apartamento, digamos assim, num ambiente fechado. O que se tu parar pra olhar, um apartamento também não é de extrema segurança. Não. Sai um maluco, deixa uma mas porta de tem uns garagem bloqueios aberta, a mais, né? Não, Com tem certeza, tem né? uma série Bloqueios a mais. de entradas a mais. Mas se tu pega um condomínio fechado desse, murado, com Portaria 24 horas. portaria 24 horas, cara, literalmente só entra quem autorizar a entrar. Então não tem essa. Isso dá uma sensação de segurança bem grande. Total, Ouve. total, total. Quer perguntar alguma coisa? Não, cara, eu ia só comentar. Eu morei a minha vida inteira em casa. Eu não tenho certeza se eu vou me adaptar a um apartamento, cara. Adapta. É estranho. Será, cara? Eu morei a vida Cara, inteira é em bom, casa, Eu também velho. morei a vida inteira e me adaptei, mas não vejo a hora de ir pra uma casa, tá? Pois é. Porque tem um. Mas daí é muito particular. Não pode ser que seja, né? Pode ser. Tem lá, tem suas, dá, tem suas tá? diferenças, né? Tem suas diferenças. É meio louco. Eu acho que a casa tu tá ali, por mais que talvez tu vá olhar, se tu botar um mapa de calor desse, tu passe 80% do tempo dentro dela, ou mais. Vai lá, 95% do tempo tu passa dentro. É a mesma coisa que um AP. Só que a diferença é que na tua cabeça tu tem a sensação de que tu tem um jardim fora. gigantesco Pode ser. fora. Só que tu nem fica lá nele. Pode ser que seja. É, mas tá? cá entre nós. O ser humano é uma espécie adaptável. É, pode ser, Gil. Ó, mas pera, falando de Obrigado, curiosidades, obrigado. cara, falando de curiosidades, Uvi. O quão difícil é, cara, para uma imobiliária, né, manter os corretores motivados? Trazendo até no aspecto que tu trouxe aí de que assim, eu não conheço nenhuma profissão ao qual eu tenho que investir tanto na frente, né? Não vamos nem falar só da imobiliária, mas o corretor. Se eu quero realmente ser um corretor, um perfil legal, poxa, eu tenho roupa, eu tenho um estereótipo Um padrão. que o mercado quer olhar em mim. Isso tudo tem um custo. Sim. O quão difícil é manter esse cara motivado por um tempo, porque pode ser que ele não entre já largando fazendo venda também. Cara, vou te dizer que, assim, disparadamente, o maior desafio de administrar a empresa é a gestão de pessoas, né, cara? Isso aí é uma coisa
Mas que eu isso acho também que independe do segmento, Depende né? do segmento. segmento. todo, Numa tá? empresa já normal é um desafio, mas eu acho que imobiliário ainda seja um desafio É que maior. daí a gente tem assim, tem os funcionários, que são CLT, e tem Tá. os corretores. Os corretores, eles não recebem salário, Uhum. só comissão, Uhum. né? Então, o desafio é ainda maior, porque assim, ele não tem bem definido um horário de trabalho, ele trabalha o horário que ele quiser, bem dizer, né? Uhum. Claro, a gente tem escala de plantão, ele precisa responder com algumas responsabilidades que ele tem que ter. Mas, cara, ele é totalmente livre. Por exemplo, se eu tenho um corretor que está batendo todas as metas, está me trazendo imóvel, está fechando o negócio, e o cara vem 2 vezes por semana, o que eu vou encher o saco do cara? Tá entregando? Mas eu nem quero que ele esteja E aí, beleza. É. Aí, beleza. Vamos pegar esse teu exemplo. Tu tens um corretor que é um puta no corretor, bate meta, vende pra caramba. Existe o risco desse cara chegar a semana que vem e ir para outro imobiliário? Existe, claro. Ou abrir a dele? Ou abrir Normal, a deles, mas tipo assim, não, eu não digo nem mercado, concorrência, ir para outra. Como reter esse público, cara? Cara, existe assim, ó. Falando em Blumenau, que é um ovinho, né, cara, tem vários imobiliárias que elas têm perfis, apesar de elas terem o mesmo nicho de cliente, elas têm perfis diferentes de gestão interna. Então, assim, tem imobiliária que ela é bem mais tranquila na gestão. Vou falar só de corretor agora. Tá, né? beleza. Assim, corretor, cara, se não vier, tudo bem, se vendeu, vendeu, se não vendeu, tudo certo, mês que vem acho que vai dar bom, né, cara, tá tranquilo. Cara, tô exagerando um pouco assim, né? Tá, não, beleza. Mas tem outros imobiliários, cara, que são meta, meu amigo, tu tens que cumprir, não sei o quê. Só que, claro, pro corretor não adianta eu cumprir meta e eu não dar as ferramentas que ele precisa para bater a meta. Né? Eu tenho que ter um mínimo de estrutura. E trazendo ele para a Zelt, por exemplo, o que a gente oferece pro corretor, cara, é uma estrutura de ponta. A gente faz tudo que tiver de melhor para fazer, a gente vai fazer. O melhor sistema de administração de clientes e de imóveis. Cara, vamos ter o melhor site, vamos ter o melhor marketing, vamos ter o custo mais alto que tiver de mídias sociais. Então, eu vou trazer muita coisa para o corretor que vai pesar muito para ele pensar quando ele vai para a imobiliária A, B, C ou na própria Zelt. Então, quando ele está na Zelt, ele vê que a gente de fato está entregando bastante coisa, a gente está trazendo muito cliente para ele atender, a gente está trazendo muitas oportunidades de negócio para ele. Quando ele olhar para outra imobiliária, ele vai dizer assim, cara, e é natural, né? Não tem como pré-julgar. Qualquer um de nós seremos assim. Ele vai dizer, cara, será que eu ganho mais lá ou aqui? Então, não é só a questão de fato, eu me adaptar só com a imobiliária, é o que ela me entrega também. É isso que o corretor enxerga. Só que na Zelt, falando agora da Zelt, a gente entrega bastante, mas a gente cobra muito. Muito mesmo. Então, é uma relação profissional, estritamente Mas profissional. beleza, se tu dá as ferramentas de ponta pro cara, o cara tem que te entregar o resultado. Isso, só que tem alguns que não me entregam o resultado e eles não entendem a pressão. Aí ele, naturalmente, ele migra para outra imobiliária e sai. E quando isso acontece, cara, que é um processo natural, a gente percebe que toda vez que sai um corretor da Zelt para ir para outra imobiliária, a gente vê que de fato é um perfil que não tinha a ver com a gente. A gente talvez tentou levar e tal. E quando a gente vê, cara, vou te dizer assim, ó, 90% das vezes que saiu um corretor para ir para outra imobiliária, não foi bem, assim, claro, foi uma perda de relacionamento, porque a gente tem um carinho, a gente tem um clima familiar muito grande ali, a gente perde um relacionamento, é uma pena. Mas profissionalmente falando, a gente vê, cara, eu acho que nessa imobiliária aqui é capaz de tu ser bem mais feliz mesmo e tu ganhar muito mais dinheiro do que aqui. Porque o perfil é diferente, Encaixa sabe? com o perfil dele. Encaixa. E, cara, é uma relação, porque assim, o corretor é praticamente um sócio, porque a gente divide a comissão também, né? Então assim, metade fica com a imobiliária, metade fica com o corretor. Então é uma sociedade, querendo ou não. Então ela tem que fluir bem, tem que ser bom para os dois lados, né? Então, cara, para reter talentos, hoje eu percebo assim, de um corretor de imóveis, cara, é aquele clássico, né? Tubarão anda com tubarão. Eu tenho que ter gente talentosa, porque daí os outros talentosos também vão querer trabalhar na equipe, no time vencedor, né? Ninguém quer ir pro time perdedor. Perfeito. Então é isso que a gente tenta trabalhar o tempo inteiro. Cara, em resumo, é o que tu comentou, né? Gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas, cara, o tempo inteiro. Cara, em qualquer ambiente que tu esteja, em qualquer negócio, em qualquer business, cara, tu vai ter que gerir pessoas. E, cara, e hoje entra muito assim também, é uma tendência muito forte da gamificação das métricas, das metas, etc. Então tudo tem que trazer algum joguinho, algum benefício, alguma premiação, que é uma tendência que a gente já vê acontecer na maioria das empresas e não tem como ser diferente, né? Então a gente tem que se adaptar a essa nova realidade para estimular, porque às vezes não é um corretor que não está vendendo, cara, mas é um
pô, ele tá num momento ruim na vida dele. É particular, sabe? Então eu não posso tratar o cara como um número, ele é um ser humano, com anseios, E sonhos. até essa quebra de paradigma Verdade, se deu ao longo do tempo, nos últimos anos, que existe uma máxima, né? Que quando tu vai trabalhar, os teus problemas ficam É difícil, né? Isso é a maior loucura que alguém já falou, né, cara? Como, cara? Isso é a maior loucura que alguém já falou, Como que cara. tu vai deixar os teus problemas pra fora se tu não tá bem em casa, cara? Sei lá, usando um exemplo desse. Tu não consegue chegar assim, porra, beleza, virei uma chave agora, eu não sou o cara que tava lá fora, eu sou o Somos cara seres que tá aqui. humanos, né, cara? Óbvio, Tem como né, cara? diferenciar, Óbvio. E cara. todo mundo tem dias bons, dias ruins, claro e a que vida sim. que segue, cara. É claro. Emocionais, Um né, dia cara? tudo bem. Um dia tudo bem. O que? Tudo bem um dia? Mas não uma semana, 2. O quê? Tudo é que Isso? Não, eu tô... Essa emoção, porque a minha opinião é que assim, eu concordo. Todos somos humanos, todos temos emoções, mas, cara, tudo bem que tem problemas que são mais graves, ok. Né? Poxa, perdi um familiar, uma parada Sem discussão, muito mais exatamente. louca, né? O cara é humano, tu tem que respeitar, a pessoa precisa de um tempo. Mas existem alguns problemas que cá entre nós não são tão problemas assim. Não, aí... Mas aí... que é o que eu digo para as pessoas, cara, né? O problema que tu tem depende da importância que tu dá para ele e depende do tamanho que tu cria dentro da tua cabeça, porque às vezes ele é desse tamanho. dele, Aí né? concordo Como também. resolver isso, né? Aí, de novo, voltando duas casas, é a gestão de pessoas, vai do gestor, do líder chamar e vai lá. Não, vamos bater claro, papo, claro. não tá acontecendo. Mas eu só quis trazer a deixa porque assim, às vezes parece que se tu não deixar a pessoa chorar uma semana aqui no canto, tu não é gestor. Pera aí, Isso aí é beleza. isso aí é loucura, com certeza. Não, cara, às vezes tem que dar uma puxada. claro. Peraí, vamos ver. É o papel do gestor do Chacoalhar, time. né? A função do gestor eu acho que é trazer e mostrar e falar, cara, teu problema é uma formiga. Eu vou te ajudar a enxergar a formiga, cara, tu tem que aprender. Porque querendo ou não, é o que o Uvi trouxe. Nós, como gestores, a gente não pode só passar a mão na cabeça e abraçar. exatamente. Querendo ou não, a tua função é mostrar, cara. É ensinar a pessoa a amadurecer, porque tem muitas pessoas que ela faz a tempestade num copo d'água e tu olha e tu fala, cara, desculpa, mas tu nem sabe o que é um problema de verdade. Senta aqui, vem cá que eu vou te mostrar o que é um problemão. Vem cá, vamos compartilhar. E para fazer a pessoa amadurecer, porque é o que tu falou, eu quero ter pessoas boas no meu time. E assim, ó, quando tu tem uma pessoa reclamona dessa na tua equipe, cara, pra contaminar Óbvio, contamina todos ao Total, redor, tá. é um já. E isso é uma coisa que eu aprendi na gestão da empresa também, cara. Tem algumas figuras que a gente tenta, chega uma hora que fala, Manobre, eu preciso que, né, se retire da empresa porque não tá mais dando, que o relacionamento já não tá mais tão legal, etc. E é impressionante como às vezes tu tira uma pessoa, cara, na semana seguinte é outra empresa. Voltou ao alto astral, voltou a energia. Às vezes tem uma pessoa que suga. Eu concordo contigo. mas é. A laranja Tem podre, né? às vezes- De novo, É. vai o feeling do gestor, cara. Tu tem que saber, ó, nem sempre a pessoa que tá no teu time vai se encaixar eternamente, cara. Uma hora não dá mais certo. Não Cara, mas é uma encaixa. tendência do colaborador achar que a culpa é sempre da gestão. Exatamente, Sempre cara. da gestão. Às vezes a pessoa não enxerga que o problema é dela, cara. Exato. Mas é isso aí Exato. mesmo. Mas é muito mais fácil, desculpa, Ramon, é muito mais fácil em tudo na vida tu terceirizar os teus problemas. Muito mais É fácil. isso É aí. a transferência da culpa, né? Isso aí. Transferência da culpa. E não é só com o gestor, é com o próprio colega. claro, Não, tudo, lá na cara. minha empresa, porque na minha empresa tem tal lá que o cara é contra mim. Aí tu pega essa pessoa, o histórico dela, já passou por 10 empresas e nas 10 empresas alguém queria quebrar ela. Uma Cara, tendência de comportamento. brother, perfeito, cara. entendeu? Pô, eu digo assim, falta para as pessoas o autoconhecimento, cara. Tu tem que se conhecer porque o problema com certeza tá dentro de ti. E eu sou mais assim, cara. Eu gosto assim, ó, se é pra ter uma conversa, cara, é pra te mostrar mesmo que tu tá errando, entendeu? Vamos ser muito franco aqui. Francos, é E é isso que nem aí. o Uvi falou. E para e pensa, isso aqui é lugar pra ti? Gosta daqui? Essa é a primeira pergunta. Exatamente, cara. Entendeu, cara? Faz sentido Essa pra é ti tá aqui? Exatamente, entendeu? E tá tudo certo. Esse é o ponto. Às E a vezes gente não vai é te pra ajudar. ti, E tá Entendeu? tudo bem, cara. Não é pra ti, às vezes tá tudo bem. Fechou? Segue tua vida, vambora. Às vezes tu vai ser mais. Tu comentou ali. O corretor sai da imobiliária que não é o perfil dele, vai pra outra e, cara, às vezes ele se encaixa lá. É bom pros dois. É bom pros dois. É isso aí. É exatamente igual um relacionamento, cara. É exatamente igual. Exatamente Às igual. vezes não dá mais certo, meu. Tem que ser feito. Uma imobiliária é quase um banco, né? Depende da captação pra botar negócio do outro lado, né? E, inclusive, hoje. É no difícil Blumenau, equilibrar isso? Muito difícil. Mas nunca foi tão difícil como hoje. É? Hoje em dia. E eu acompanho muito o mercado imobiliário, inclusive de concorrentes, para fazer pesquisa de mercado, benchmark, enfim, entender um pouco de demanda. E a oferta de imóveis em Blumenau diminuiu drasticamente, seja para comprar ou seja para alugar, diminuiu demais.
Vou trazer realidades da imobiliária ali, da Zelt, né? A gente já teve no 2020, final de 2020, em torno de 1.200 imóveis disponíveis para venda. Cara, a gente chegou, no final do ano passado, a gente estava com 690, Cara, metade 50%. do estoque. E aí entra o que tu falou, é um banco, peraí, se eu não tenho imóvel para oferecer, porque o cliente entra em contato com a imobiliária pelo imóvel, né? Normalmente assim, eu vi um imóvel, vou ligar para essa imobiliária e quero saber mais informações, ou mandar um WhatsApp, enfim. Né? E se eu não tenho imóvel, cara, porque é difícil, ninguém liga na imobiliária e diz assim, tu não tem um imóvel de 3 quartos em tal lugar? Não, tu vai pelo imóvel já, porque tu acessa sozinho na internet, né, essas informações. E o que acontece é que daí existe uma força-tarefa muito grande, e agora a gente até fez uma gincana de competição, a gente segmentou em 2 equipes que funcionou pra caramba, nunca vi eles agenciarem tantos imóveis, cara, porque daí começa a gerar aquela competição saudável que tu comentou, né? E isso foi muito legal porque a gente já cresceu. Hoje a pauta já está em 900 imóveis de novo. Então a gente está crescendo gradualmente para conseguir recuperar essa perda. Porque sem imóvel não entra cliente. É batata. Como é que tu faz para ter imóveis de novo no teu... Porque não é um negócio que tu fala assim, porra, eu tô precisando desse produto, eu vou lá e encontro em tal lugar. Como tu faz para que esses imóveis fiquem disponíveis no teu negócio? Cara, é muito... Assim, como o Zelt, a gente já tem um nome forte. Tá, Então, se um corretor meu diz assim, eu trabalho na Zelt e tal, para captar um imóvel, o cara vai... Pode ser que ele não entenda muito quem é a Zelt, mas ele já vai ter ouvido falar. Vai pesquisar também. Enquanto ele pesquisar, ele vai ver, tem Instagram, tem no site, tal, tem não sei o quê, tem uma estrutura legal, então ele tem um back-office que dá suporte para ele. Sim, conta então, muito, né? Conta muito. Mas o agenciamento ele vem muito de relacionamento, cara, é impressionante. É um trabalho que o corretor que mais vende... O cara que vende é o cara que capta? Ele pode fazer os dois, né? Tá. Ele, por exemplo, assim, se o corretor traz um imóvel para a imobiliária para vender, e qualquer outro dos 14 corretores que tem ali venderem, ele ganha uma parte da comissão. Ah, que legal. Então, Bacana. isso é um estímulo para tu trazer imóveis, legal pra caramba, com certeza. Ganha junto, né? Mas assim, aí a comissão é dividida entre quem captou e quem trouxe o imóvel. Sim. Quem vendeu, desculpa, né? Então, se eu, obviamente, trouxe o imóvel e vendi, eu vou ganhar dobro da comissão. Exato. Vou ganhar tudo junto. Mas vem muito de relacionamento, cara. Então, assim, é uma coisa que eu percebo muito, e é uma coisa que eu também levei pra minha vida, e eu acho que é quase que uma máxima, é que tu precisa se relacionar com pessoas, cara. Tu precisa sair da tua zona de... É até clichê falar em zona de conforto, todo mundo só fala disso, mas é uma realidade. Mas sair, né? assim, do teu círculo de amigos que tu tá acostumado, tu conhece o papo, tu conhece os assuntos, tu conhece as piadas, tu conhece as histórias. Exatamente. Aí me convido pra ir pra um lugar que eu não conheço muito bem a galera. Tu fica meio deslocadão, assim, vai, cara. Vai. Cara, pra mim os ambientes que tu mais cresce é os ambientes que tu não tem conhecimento. Exatamente. Mas tu tem que ir, só que aí é um ponto diferente, tu tem que ir disposto a aprender naquele ambiente. Isso, é exatamente isso. Não adianta tu ir pra um ambiente fechado, porra, eu vou pra... Como tu falou agora, eu vou pra um lugar que eu não conheço muita gente e fico, porra, eu já vou fechado, assim, eu vou sem estar a fim de trocar ideia com aquela galera. Cara, pra mim, tudo evolui na discussão e construção de ideias diferentes. Exatamente. É o outro clichê do... É legal tu sentar na mesa e se sentir burro, né? Sabe? É a máxima tu é a média das 5 pessoas mais convivem, né? Basicamente disso daí, porque é legal, assim, cara, discutir vários assuntos que tu fala. A gente vem num eterno processo de aprendizagem, cara. Quando tu acha que tu aprendeu tudo, acabou, tu cai. E assim, ó, eu vou dizer por experiência própria do que eu já vivi. Há muito tempo atrás, eu já participei de um grupo de amigos na época que era extremamente tóxico. Mas que quando tu tá lá, tu não percebe isso, que é o quão tóxico é. Então, quando tu fala tóxico, eu tô dizendo assim, por exemplo, cara, de enxergar o sucesso alheio como uma piada. Assim, tu enxerga todo mundo que está se dando bem na vida como uma piada. Dizendo assim, não, mas olha que ridículo. O cara tá fazendo vídeo no YouTube, não sei o quê. Tudo uma piada, cara. Todo mundo é ruim. Né? E aí tu não percebe porque tu começa a achar graça e tua opinião se torna essa também. Tu também começa a achar isso. É influenciável pela sua opinião. Completamente influenciável. Por isso que aquela máxima, tu é média de 5 pessoas, é muito verdadeira, cara. Mas de um momento que eu saí desse círculo de amizades, cara, mudei radicalmente de vida, cara, mudou totalmente a maneira como eu enxergo a vida. Porque assim, é interessante isso que tu falou também, onde tu ser o, entre aspas, mais burro que tá na mesa, desde que tu esteja a fim de aprender. Exato. Né? Agora se tu estiver lá para dizer, mas também, o cara, o pai dele também ajudou um monte. Isso. A famosa mentalidade, né? Peraí, pô. Porque assim, às vezes o pai do cara, sei lá, ou alguém dá um apoio, parece que é um pecado, não pode? O cara não tem nada pra falar. Ué, por que não? O cara também não trabalhou pra caramba, né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente precisa aprender a desenvolver. E aí, voltando pra pergunta original, né, que deu um balão. Cara, o corretor é a mesma coisa.
Se o corretor não está habituado a sair da sua zoninha, do seu círculo, etc., e não ir para outras redes de relacionamentos, não tem como fazer negócio. Tem um corretor que me marcou muito no passado, cara, que ele disse o seguinte, ele era um corretor que vendia FG, era um dos que mais vendia na época. Isso na época que eu trabalhava, nem existia a Zelt, né? Ele falou, cara, eu vendo muito para relacionamento. Daí eu falei, pô, eu era um corretor novato, queria aprender, né? Eu falei assim, cara, me ensina. Ele disse, vou te dar um exemplo que eu faço, por exemplo. Ele mora em Balneário. Ele disse, cara, semanalmente é sagrado, eu vou uma vez por semana lá no Tabajara jogar futebol. Eu odeio fazer isso, ele falou. Porque é longe, cara, é no final do meu expediente, tô cansado pra caramba, eu tenho que pegar a BR pra lá, pra jogar futebol. Depois, normalmente eles fazem um churrasco, né? Tem que voltar pra casa, cansado, todo dia acordar, sem trabalhar. Cara, é um saco, mas eu não perco Por quê? Cara, relacionamento, meu. O cara faz o networking dele. Então, o corretor que não tá afim de suar essa camisa, de vestir, né, essa causa aí atrás, cara, não vai ser... Porque tem muito corretor aquele que espera bater na porta, né? Então, tem aquele corretor tóxico também, né? Aquele que, pô, a imobiliária tem que trazer lead, cara. A imobiliária tem que botar o cliente pronto para comprar na minha mesa aqui, ó. Tem que trazer o cliente pronto para colocar o imóvel para vender na minha mesa, cara. Senão... Não dá, né? Não dá, não. Essa imobiliária aqui... Não... Pô, bicho, é um relacionamento, cara. É uma vida de mão dupla. Eu li essa semana, vai bem de conta com o que tu tá falando. Se tu espera para fazer o networking no momento que tu tá precisando dele, tu tá fudido. Já passou. Já foi. Também vi isso aí. Muito do mestre dos magos lá. Do Thales, acho que foi. Isso, aham. E é muito real, cara. O que ele fala ali é muito real. Não, e isso que o Uvi tá falando é verdade. Sabe qual foi a primeira vez que eu ouvi isso, cara? Até fugindo de papo de corretor e tudo mais. Já vamos falar disso aí mesmo, de mentalidade e pau. Eu sempre fui muito curioso, cara. E aí uma época eu trabalhava no banco e tal, não lembro se eu tava mexendo no LinkedIn, o que era, enfim. Aí eu olhei um cara lá, pô, bem apresentável, trabalhava num banco, aqueles banco middle, né? Na época era o Banco Votorantim. Não era esse varejão que é conhecido aqui e tal. Daí eu falei, caramba, um pouco legal, né, cara? Peguei e mandei uma mensagem pra esse cara. Mas do nada, assim, aventura, velho. Tá, pô, não sei o que, legal te conhecer. Podia te visitar aí um dia, tomar um café. Mas, cara, eu nunca vi o cara na minha vida. Mandei uma mensagem pro cara pedindo pra tomar um café com ele só. E aí, pra surpresa, pô, logo depois ele me respondeu e falou, pô, não sei o que, cara, bem-vindo e tal. Pô, vem aqui, ó, meu escritório fica no lugar tal, vem aí tomar um café. E aí eu fui. Daí quando eu cheguei no escritório do cara pra tomar café, eu falei pra ele, eu cheguei e fui muito sincero. Falei, cara, assim, eu não tenho intenção nenhuma e não tenho nem nada pra te dizer. Eu só vim aqui te conhecer e tomar um café pra saber o que tu faz e tal. Daí o cara falou, pô... Cara, eu era um bosta no mercado, enfim, né? O cara falou, pô, vem cá, entra aqui, cara, tal. Me abraçou, tal. Daí começou a conversar e ele falou, não, o perfil das contas que eu cuido são investidores, acima de 300 milhões de reais, tal. Eu falei, caralho, ó. Forte. Olha com o que o cara mexe. Aí eu comecei a entender, né? E aí a primeira lição, ele falou uma parada dessa daí, ó. Eu perguntei pra ele, mas como é que é a tua rotina, cara? Porque eu tava acostumado com esse banco varejo, agência, que o cara vem até mim, blá, blá, blá. Ele falou, cara, sabe como é que eu faço negócio? Tem dia da semana que eu tô lá no Plaza, em Itapema, jogando golfe. É isso aí. Outro dia eu tô em tal lugar jogando tênis. E assim eu faço negócio. E assim eu capturo investidor desse porte que eu trabalho, entendeu? Que é o meu nicho. Daí eu falei, cara, olha que doido. Cara, eu vou te dizer, ele trabalha, é faz o que tu acabou de falar. É isso. Exatamente. Mas é o quê? Cara, ou tu aprende que é assim... Ou é o que tu falou agora, do exemplo do corretor. Ficar parado, esperando gerar lead, é igual ele? Se tu levar tudo muito a sério, cara, tu achar que tudo tem que ser muito sóbrio, e tudo tem que ser na mesa de reunião, e tudo tem que ser de terno e gravata, tu perde muitas oportunidades. Né? Imagina. Então, pô, jogando golfe, o cara faz negócio, né? Não, pra qualquer segmento isso serve, cara. E a dica, cara, olha isso, tá? O que o Uvi trouxe aqui, a gente precisa de networking, precisa de relacionamento. Cara, tu olhou uma pessoa que tu admirou ou tu se interessou com o que o cara faz. Não fica com vergonha de mandar uma mensagem, velho. Às vezes falta essa iniciativa, né? Claro. Dizer, o cara não vai mesmo. Cara, eu tomei um baita café com o cara, trocamos muita ideia, saí de lá... Como eu disse, não tive intenção nenhuma, cara. Era só conhecer, bater papo, entender, o cara abriu, pá. E olha que legal que foi, porque, pô, isso te engrandece, cara. Isso, com certeza. Isso em qualquer coisa que tu faça é aquela velha máxima, né? O não tu já tem. Não, Sim, certeza, o cara podia dizer, não tenho O tempo. cara podia dizer, não, legal, obrigado, outra hora a gente marca. Fechou. Sim. Mas assim, o teu não já tava ali pronto, disponível pra ti. Tu foi tentar o sim. Cara, muitas vezes até o ego da pessoa. O ego e a vergonha. Pô, o cara vai achar que eu sou um fuleiro e tá mandando uma mensagem pra ele. Não vou falar com ele, vou deixar quieto, entendeu? E eu vou te falar, as pessoas, cara, que mais têm mentalidade aberta,
pra esse tipo de circunstância, o cara vai topar te receber. Com certeza. Tu acha que aquele cara, a agenda dele não explode de negócio? Cara, muitas vezes ele chega num patamar justamente por ter essa mentalidade. É isso aí. Exatamente. De compartilhar, de conhecer pessoas. O relacionamento, que cá entre nós, vamos lá. De um lado era eu não era nada. Mas e na visão dele? Quem será que é esse cara que tá mandando mensagem pra vir tomar um café comigo? Tu não sabe? Cara, mas assim, ó... Entendeu, cara? Que eu louco. digo, é o que eu digo pra ti, até levando isso pra dentro do mundo corporativo, pra dentro de empresas, tu vê muito o cara não passar o conhecimento pra outra pessoa com medo de que a pessoa faça melhor do que ele, entendeu? Então, assim, tu vê muitas pessoas detendo o conhecimento de várias coisas, várias funções técnicas, enfim, que, cara, tu conheceu ao longo do tempo. Eu hoje digo, cara, o meu maior prazer hoje é ensinar as pessoas a fazerem o que eu faço. Total, Gil. E eu não tenho um pingo de medo, assim, de, porra, o cara vai fazer melhor do que eu. substituir. Cara, se ele vai fazer melhor do que eu, se ele é melhor do que eu, bom. isso aí, que bom, mérito dele. Eu me sinto feliz até porque eu tive participação nesse processo. Mas assim, mérito do cara, entende? Mas, pô, tu vê muito, cara, não, eu vou ensinar pro cara só até aqui, ó. Só o beabá e Só tchau, isso aqui né? pra ele só ter uma noção. Eu não vou dar o detalhamento do processo, como funciona tudo, porque vai que esse louco faz melhor do que eu. E isso acontece nas empresas, né? Total, Muito, né? total. Existe essa competição dentro da empresa, É entende? uma competição muito burra, porque, cara, e muitas óbvio, vezes cara. tu ferra um setor por causa de uma vírgula, entendeu? Óbvio. Eu acho que, cara, principalmente quem está em questão de cargos de gestão, o teu papel não é saber fazer. Com certeza. Tu tem que ter as pessoas certas que É passam saber por isso. gerir as pessoas. Que é o que tá falando. Eu ainda ouvi hoje, cara, um empresário não é o cara que faz tudo. O empresário é o cara que tem o time certo para fazer o que ele precisa. Perfeito, cara. E o time certo vai fazer a empresa funcionar. Isso é um ponto fundamental. É o pilar, né? Dá pra dizer que uma empresa é um jogo de xadrez? Cara, é totalmente jogo de xadrez. Total, tem das 100%. peças. Eu sempre usei isso, sabia, cara? Uma empresa é um jogo de xadrez. xadrez. E é perfeito isso aí, porque cada peça no jogo de xadrez tem uma determinada função. Né? Isso. E eu vou te dizer, às vezes tu tem um funcionário que é ruim no que ele tá fazendo, tu muda ele de setor. Ele vira o melhor do setor. É. Xadrez, totalmente xadrez. Total, É isso aí. cara. É isso aí. É questão de afinidade, às vezes não pode empurrar água. E é o que muita empresa comete de falha, o erro clássico de várias empresas, trazendo agora, vou saindo um pouquinho do mundo de imóveis, enfim. Tu tens o teu melhor vendedor e aí tu promove esse cara para gerente de vendas. Acabou. Tu matou o teu melhor vendedor e tu colocou um cara que não está preparado para gerir, para ser um cara que não vai saber o que ele está fazendo. Porque daí ele não tem que vender, ele tem que gerir os outros que vendem. Mas às vezes ele tá com a expectativa de que isso aconteça. Só que às exato. vezes ele não tem a noção de que a capacidade dele não Exato. Não é para isso. Perfeito. Isso aí. Aí falta conversa, né? Muito Faltou mostrarem pra ele. feeling, diálogo, e às vezes é difícil. Faltou a gente fazer faz. ele entender, né? Isso aí. Ali na empresa. Matou 2 já coelhos numa aconteceu- paulada só, nesse caso, né? É? Mas pro lado ruim, né? Pô, e já aconteceu de a gente, por exemplo, contratar uma gerência para determinado setor, e aí vem um colaborador, e depois de um tempo a gente percebe que ele ficou muito chateado, que ele não foi convidado para ser gerente desse setor, porque ele se sentiu preparado para isso. Mas faltou muito diálogo, porque às vezes entra mais ou menos como tu falou, de tu não ter mandado um LinkedIn lá pro cara para conversar com ele, às vezes faltou o colaborador se posicionar e dizer assim, pô, é que eu vejo muitas empresas assim, às vezes, eu sou muito novo para ser gerente, talvez não vou mandar, mas às vezes não é questão de idade, às vezes pô, tem um potencial do caramba, e às vezes o próprio gestor não viu isso. E se tu se coloca à disposição, isso pode acontecer. Então às vezes acontece de tu dar um cargo de gestão para alguém de fora e não valoriza alguém da equipe porque a pessoa às vezes não se prontificou para tal, às vezes não enxergou ela como tal, né? Então, tudo é uma questão de jogo de xadrez, cara. 100% xadrez. 100% jogo de cintura e muito diálogo, né? Muito diálogo. Diálogo é fundamental. É as perguntas, né, cara? E aí, qual é a tua ambição? É isso aí. Do lado bom, né, galera? Ambição. Ai, não, eu não Cara, tenho ambição. ambição, Tá, se não tem ambição, ambição, então já abraço, já pode ir embora. É que o pessoal tá acostumado cá a entre nós. tratar a palavra ambição como algo negativo. Sim, sim. Não é, cara. Não é. Tu tem que ter ambição. Não, é na que tua ambição e ganância, né? Isso. Tu entende ambição como ganância. É. Ganância é uma coisa. É. Ambição é outra. Isso aí. Isso aí. Cara, eu acho que qualquer empresa ela tem os pilares principais, né? Pessoas, processos e tecnologia, né? Que é o que vocês fazem hoje ali pra Exatamente. caralho, né? E dependendo o segmento, um deles sempre é mais forte, mas eles têm que estar conectados. Tem que estar, Eles cara. têm. E eu não sei, eu sempre tendo a qualquer que seja o segmento, cara, pra mim, um dos pilares mais fortes é pessoas, cara. Pessoa. Não, um dos mais, não. Pra Ou mais. É o principal. e acabou, cara, não tem nem o que fazer. Pra mim, o pilar Não adianta principal tu ter de qualquer processo, negócio- ter coisa se não tem pessoa. No fundo, esquece, né, brother? Pra mim, É o isso pilar aí. Por isso que principal é começa por pessoas. elas, né? O Claro. primeiro de todos. Cara, né? e uma sensação que acontece... alguém de vocês é cliente Nubank? Vocês têm conta no Nubank? Sim. Sim. Não, tem?
Mas, cara, a sensação que tu tem no chat online do Nubank, de tu conversar com uma pessoa na outra ponta, aí, É outra pegada, né? respondendo, né? Pô, porque a automatização dos processos hoje, ela ficou tão chata, Banal assim, banal, não. cara, que eu já tentei sair do Nubank para ir para outro banco, que tinham soluções melhores, pagava melhor pelo dinheiro parado na conta, etc. Mas, cara, eu não conseguia falar com um ser humano. E tu Não consigo. E a tua solução de problemas é muito fácil. É uma coisa assim, Porque não é clica ali pra mim, cara. Libera ali pra mim. A tua solução de problema é muito fácil com eles, cara. E no Nubank tu sempre fala com o ser humano, cara. Sempre é um ser sempre humano. fala com o Talvez ser 2, 3 primeiras perguntas ali é um robô, mas, cara, imediatamente vem um ser humano falando. Ou se for um robô, é fodão, tá, Nubank? Porra, não dá pra perceber. Cara, mas às vezes eu já Não, mas eu acho que não, né? Não é. É uma Não, pessoa. uma pessoa. Tu se considera um early adopter? O que seria isso? O early adopter é tipo assim, que tu começou a falar de Nubank, vai lá. Sim. Tu é o cara que, pô, acabou de lançar um aplicativo, um negócio novo, tu já sai testando já? Cara, Tu é o louco que, assim, não precisa ouvir uma prova social primeiro pra depois eu instalar? Para eu colocar em prática no meu negócio leva um pouco mais tempo. Eu preciso primeiro eu sentir comigo mesmo. Tá. Né? Como é que eu me sinto como usuário? Para depois eu replicar isso pro meu cliente. Eu não posso usar meu cliente como um cobaia. Sim. Mas eu sou, cara. Eu sou o louco da tecnologia. Tudo que tiver de solução nova, de facilitações, eu sou o primeiro a usar, cara. Legal, massa. Eu acho que isso é um máximo. É que E é uma coisa que eu tento replicar na empresa também. Eu ia comentar isso, acaba refletindo dentro do negócio, né? Totalmente, cara. Inovação, enfim, novas tecnologias e tal, isso é fundamental. Com certeza. Por isso que quando vem grandes players, às vezes que vêm com soluções assustadoras, como tu falou da Quinto Andar, né? Quinto Andar veio, cara, avassalando o mercado imobiliário de locação. Destruindo, né? No entanto, até pensei que fosse eles que oferecessem aquela solução. Não. Só que, cara, eles vieram com esse viés de tecnologia tão forte, cara, tão forte, que deu uma chacoalhada tão grande nas imobiliárias, inclusive na Zelt aqui, que a gente olhava e falava assim, meu, cara, os caras vieram para arrebentar tudo. Só que a gente começou a ver o que eles estavam fazendo e, cara, a gente começou a digitalizar todos os processos. A gente começou a ver que, pô, locação, cara, não precisava de papel, não precisava de agendar visita direto no celular. claro. Ninguém fazia isso, cara. Tinha que pegar o papel no cartório, pegar fila no sol e no escambau. Cara, e aí a gente começou a ver, e aí entra o que tu falou, esse negócio de tu se adaptar a alguma nova tecnologia. Então a gente começou a ver aquilo e falou assim, pô, vamos fazer igual as soluções que eles têm. Então se tu pegar Quinto Andar, né? E uma imobiliária do porte da Zelt, por exemplo, se eu digo assim, hoje em dia, com a questão de digitalização, tornar o processo 100% online e digital, qual é a diferença entre as duas? Cara, nenhuma. A gente entrega a mesma coisa que Quinto Andar. Só que isso só aconteceu depois que eles vieram, né? É a história É a história de jogar o tubarão no aquário, né? Joga o tubarão. tubarãozinho no aquário, todos os peixinhos calminhos, joga o tubarão no aquário e vê o que acontece, cara. A galera se mexe. Alguns vão ser comidos. Todo mundo, cara. Alguns vão ser comidos. Alguns vão ser comidos, os outros vão aprender a se fugir. Analogia perfeita. Aí faz parte do negócio. Então é a história do tubarão no aquário. Cara. Alguns vão ser comidos, que não vão estar preparados. O que cá entre nós, o que cá entre nós assim, não eram processos difíceis de acontecer, né, cara? Mas faltava o start e até certo ponto é uma barreira que se cria também, né? Para o crescimento dos caras, né? Nunca parou para pensar nisso, né, cara? Então é uma coisa que de fato isso vem a ser disruptivo, né? Mas no caso do Nubank, o Nubank trouxe essa versão do banco Desburocratizou os digital. bancos, cara. E aí até os bancos mais velhos e jurássicos tiveram que fazer isso, cara. Exato. Maravilhoso. Não, o legal até de trazer esse tópico é porque é bem isso aí, né, cara? Assim, mercado imobiliário é um mercado tradicional, óbvio, né? Tradicionalíssimo. Sim. Mas tem que ter essas adaptações, né, cara? Porque senão tu vai morrer. Exatamente. Vai morrer na praia, né? ligado? É aquela figurinha que a gente vê do navio, né? Nós sempre fizemos assim e ele vai afundando, vai afundando. Até que ele só taca, pô, nós sempre fizemos assim. Cara, eu vou tchau. te confessar que essa é a frase que mais me irrita em qualquer coisa, cara. A gente sempre fez assim. Beleza. E qual que é a dificuldade pra gente mudar se a gente sempre fez assim? Se eu tenho um processo novo, se eu Mas tenho entra a algo que eu terceirização Como da é que tu culpa, fala, né? como é que tu fala pra pessoa Exatamente, quando ela te fala assim? O quê? Qual é a cara que tu faz? Tem que olhar pra câmera e dizer assim. Não, cara, Tua a cara de cara bravo. tem que ser a cara normal, não tem que fazer cara de bravo. Tem que explicar com palavras, cara. Tem que ser com fluidez, né? Isso, perfeito, cara. Respirando, pensando em sempre. Mahatma Gandhi. Sempre. Respirando bem fundo. Qual é a dificuldade da mudança? Exatamente. Com essa voz. Sair dessa... É que ele sempre acha uma saída estratégica É bonita. sair da zona de conforto, cara. Vai mexer na tua zoninha de conforto ali. Tem que tocar na ferida, Tem né, que meu? estar. O cérebro é programado para percorrer os caminhos neurais que já estão traçados, porque requer menos esforço.
Porra, Gil. É poupar energia, cara, isso aí. Poupar energia, exato. Caraca. Mas você podia ter... Loucura, Meu né, cara? Deus do céu, cara. Parar de falar parar pra falar de humanos é papo pra um pod inteiro, né, cara? Não, Meu, Pois é, com vai certeza, longe, cara, né? é verdade, mas é gostoso. Passa por tudo que a gente já viu aqui, né? Mindset, estamos aí poder no da ação. finaleira. Como é que tá nosso tempo, meu menino 1 hora relógio? e meia de bate-papo. Caramba, da hora. Então, Voou, tá voou. chegando aí no Papo nosso ótimo, deadline, cara. Porque o papo fluiu, brother. Foi 1 hora e meia. Foi de legal, papo, foi um papo, legal. caramba, que a gente chegou numa ideia, uma troca de ideias aí fantástica, cara. Então, o que mais a gente tem pra falar? Agora o espaço é do UV. Massa. Faz a tua propaganda, O UV. espaço é teu. Deixa a rede social da grande Zelt aí pra galera. Pra quem quiser seguir a imobiliária no Instagram, @zeltmóveis. Vai estar... Apoia. Vai tá ali, vai tá ali. descrição. Cara, tu não precisa comprar, tu não precisa alugar, tu não Só precisa fazer acompanha, nada. só acompanha. vai lá e dá um apoio e segue os caras que já tá de bom tamanho. claro. É, Começa a dar like lá nas fotos, pelo amor de isso, Deus. dá like, adiciona o UV. Não, cara é casado, não pode. Senão dá problema. É, só o Zé. Só pra complementar, né? A gente falou antes disso, tu falou de círculo de amizade, etc e tal. E é uma parada incrível, né, cara? A cultura. Eu não sei a nível global, tá? Mas que eu acho que talvez isso acabe se replicando. Mas no Brasil a gente tem uma cultura muito feia de não apoiar um amigo, né, cara? É verdade. Quando ele abre um negócio, sabe? Ou mesma coisa aqui, ó, gravar um podcast, sabe? É um motivo às vezes de chacota. Ah, o cara tá fazendo isso porque aí, quer cara. aparecer. É isso aí, Não, e tipo assim, não segue o cara, não compartilha, não curte, sendo que, cara, não te custa nada, brother. Não, é Nada. zero, é zero. Cara, tu não quer assistir? Tudo certo. Mas, pô, não é um amigo teu se desafiando? Curte, cara. Compartilha, faz uma propaganda pro cara, porque... Mas se não né? dá certo, tem uma fila de gente pra dizer, né? Mas é normal. Se não der certo, é isso aí. Só que o mais Desiste de tudo. o mais incrível é as pessoas que puxam esse tipo de piadinha. É um cara que tu para pra fazer uma análise de perfil dele. Cara, ele é um zero à esquerda. É. Ele não tem nada pra oferecer, né? Ele não se desafia, ele não sai da dele. Cara, normalmente te critica quem tá abaixo de ti. Sei, mas Né? é De mentalidade, de... total. Sempre, cara. O cara que não sabe reconhecer e dar um apoio, né? Enfim, entramos na reflexão aqui, mas a ideia é justamente essa, né? Não é porque é uma imobiliária, não vou ver nada de imóvel, eu vou seguir. Cara, segue pra apoiar, porque é isso que a gente tem que fazer, Perfeito. tá? Como é que é o Instagram lá, Uvi? @zeltmóveis. @Zelt É, a gente não Imóveis. publica Vai só- aparecer em algum lugar aí. A gente não publica só imóveis, né? Porque a gente tem, na verdade, a gente mostra muito o dia a dia da empresa, a gente tenta humanizar o máximo possível dos processos, até porque a gente não pode esquecer nunca dessa conexão que é de pessoas, né? Fazem negócio com pessoas, interagem com pessoas. Show de bola. Então não tem como ser diferente. Então às vezes as pessoas não querem ver um classificado de imóveis, às vezes querem ver como é que é. E o nosso Instagram lá é massa pra caramba, tá? Segue lá. que, Curiosidades né, do mercado imobiliário também? Isso é massa. Cara, curiosidades. Em Blumenau a gente começou o ano com um mercado extremamente aquecido. No mercado seja de compra, de aluguel. É impressionante, a gente achou que ia ser um ano atípico, né? Ano de eleição, alta da Selic, etc. Mas é um ano... Um ano bem turbulento, né? Bem turbulento. Cara, um monte de lançamento para acontecer em Blumenau. Legal pra caramba. Seguir lá no Zelt Imóveis, a gente vai mostrar todos eles sempre na íntegra, isso é bem legal. E, enfim, o ano promete, cara. Vamos ver. Legal. Ano de eleições sempre é turbulento, mas vai ser Loucura, bom, né, cara? mas vamos embora. Boa, cara. E até pra finalizar, quero agradecer o convite aí pelo bate-papo. Cara, foi acima da expectativa. Massa. Muito massa. A expectativa já era alta, mas foi muito legal. Pô, cara. que bom, que bom. Porra. Foi muito legal o bate-papo, porque vocês são pessoas, pô, conheço há um tempão também, cara, sabia que ia ser massa. A gente bate com muitas opiniões e tudo mais, e foi bem construtivo, cara, legal pra caramba. Puder contribuir sempre outras vezes, cara, conta comigo. Tamo Massa, junto aí. cara. Tá em casa, E tá em as casa. portas estão abertas aí, cara. Com Gil, certeza, cara. Quer mandar alguma? Deu por hoje? Não, Caizinho, cara, fechou? a minha parte já foi feita. Muito bom. Não, Vamos pô, lá, né? Com sucesso. se tu sentasse aqui e ficasse quieto, já tava bom, cara. Só a tua presença. Só a presença. Só a tua presença. Aquela energia, sabe, Gil, que tu transmite ali, aquela segurança que tu passa pra todo mundo. É isso aí. Não Mas é só igual, olhar, cara. né? Só Só Mas olhar. legal, cara. Uvi, agradecer também, cara, pela presença. Obrigado, né? A gente sabe que as agendas hoje são muito corridas, mas brigadão por ter tirado um tempinho para vir aí compartilhar com nós e com quem vai assistir um pouquinho dessa rotina, corretor, imobiliária, né? Mercado imobiliário em si. Foi legal pra caramba. Agregou muito. Desejamos muito sucesso na caminhada, na Zelt, corretores Zelt, que cresçam e evoluam cada vez mais.
E o trabalho de vocês também é legal. Eu sigo bastante rede social, eu vejo que tem uma pegada moderna e tecnológica por trás. Parabéns, né, cara? Fazer inovação é difícil, né? É difícil, mas o importante é que a gente não desiste. Então, sigam lá, galerinha, Zelt Imóveis, e não esqueçam também de seguir o Ninguém é Dono da Razão no YouTube, segue nosso canal, curte nosso conteúdo, manda para um amigo, para um corretor aí que conheça, sei lá, quem que vocês querem encaminhar, dá um apoio para nós. Instagram também, Ninguém é Dono da Razão. E se tiver alguma sugestão de alguém pra gente falar isso trazer, pra agora. trocar ideia, enfim, deixa nos comentários, manda no Insta, enfim, a gente vai trazer qualquer... Só não pode ser concorrente do UV. Tô brincando. Ó, lembrando que ninguém é dono da razão. Valeu. Valeu. Valeu.